Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje reunião sobre vendas e inícios com elas que são top no Brasil em vendas e inícios. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui, que Ele abençoe a vida das pessoas que estão aqui, a vida das famílias das pessoas que estão aqui, que Deus possa abrir caminhos e que a gente possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas com quem a gente encontrar. A gente está nesse negócio, Senhor, para realmente elevar a autoestima das mulheres, transformar a vida delas, transformar a vida de famílias, a realidade de famílias. Então, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente para que hoje a gente possa aprender com elas que estão se destacando a nível Brasil e estão realmente fazendo a diferença na vida das pessoas com quem elas encontram. Abençoa, Senhor, esse encontro, abençoa, Senhor, a vida de cada um que está aqui, especialmente a vida da Denise e da Vivi. Amém? Amém. Então, agora com vocês, ela, princesa de vendas a nível nacional, no seminário, que estava lá no palco do seminário no começo desse ano, Denise Silva. Pode se apresentar, Dê. Boa noite, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Coisa boa, coisa boa. Bom, né? A apresentação ali simples. Meu nome é Denise Silva e até pensando na questão da aula, né? Do que falar para vocês, até conversando com meu marido, ele falou assim: olha, não, né? Coloca de uma forma simples, porque o simples, às vezes, ele assusta, porque a pessoa fala, não é possível que ela faz tanto tão simples. Não é possível, é só isso. Sim, né? É só isso. Então, começando a falar da Denise, eu quero dizer para vocês, assim como vendo, por exemplo, a Cíntia com o bebê no colo ali, é simples. É uma mãe que decidiu mudar a história dela, mudar a história da família dela, e está com o bebê no colo, né? É simples como o Douglas está dirigindo e está assistindo uma aula. É simples como o Renato já está ali, ó, concentrado com fone de ouvido. Então, quando vocês forem conversar com uma pessoa, o que você faz para vender 30 mil e achar tão simples? É simples, é como ver a Cíntia sentada com o bebê no colo. Então, por quê? O que acontece? É que a gente faz o simples uma vez. Quantas mães já não entraram na Mary Kay, né, com o bebê no colo, e por ter que ficar com o bebê no colo todos os dias, desistiram? Né? Desistiram de fazer o simples. Então, a venda, eu sempre entendi a venda como um processo simples da Mary Kay. Tanto que foi uma das primeiras dicas que a senhora Mary Kay Ash deixou, que era o quê? Nada acontece, parece clichê, né? Ficar falando essas frases. Nossa, lá vem mais uma, repetir as frases da senhora Mary Kay Ash. Por quê? Porque é simples repetir o que ela deixou. Então, a primeira dica que eu quero deixar para vocês, né? Anotem tudo com simplicidade. Peguem uma dica que eu vou pedir para o Douglas daqui a pouco, que é simples, com simplicidade, sem querer enfeitar muito, mas coloque essa dica simples em prática todos os dias. Essa é a diferença. O Douglas me perguntou hoje, tá, amiga, tua meta é tá, 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 tá. A minha é tá, 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 tá. Como é que eu faço para alcançar a tua? Eu fazendo todo dia. Não tem outra coisa que eu possa falar para você, Douglas. Ele, ai, Denise, mas eu faço todo dia. Eu, sim, você faz todo dia. Agora você vai fazer todo dia com a mentalidade da Denise. É diferente, mas é simples, tá? Então, eu queria me apresentar assim. Meu nome é Denise Silva, eu sou paulista, né? Fui criada em Diadema, São Paulo, né? Depois mudei para Campinas, depois fui morar próximo de Jundiaí, agora eu moro atualmente no Rio Grande do Sul. Então, eu moro numa cidade considerada interior do Rio Grande do Sul, né? E a gente está aqui desenvolvendo o trabalho de uma forma simples, mas com objetivo. É isso. Uau! Na simplicidade, vendendo 30 mil por mês, a gente quer seguir os teus passos para chegar nessa venda. É 30 mil ou mais? Depois você conta um pouco mais de detalhes para a gente. Alguém escreve no chat, por favor, para a Dani sobre o som, para ela verificar o aparelho dela, gente. Com vocês, então, agora, Vivi Alves, destaque inícios no mês de janeiro e de fevereiro, que estará no palco do seminário ano que vem. Quem sabe como top 20. Vamos lá, Vivi, se apresenta. Bom, eu sou a Vivi, né? Tenho 40 anos, sou mamãe de duas princesas, da Letícia de 19 e a Lívia de 3.
Já estou há 11 anos na Mary Kay e esse ano eu completo 6 anos como diretora. Demorei aí 5 anos, né, para poder enxergar para ser diretora. Iniciei em 2014. Demorei um pouquinho para enxergar aí, né, o diretorado, a outra via de ganho, mas já trabalhei com várias coisas, né, e fui CLT até 2017. Trabalhava também numa outra multinacional quando eu me cadastrei na Mary Kay em 2014. E eu sou fruto de uma consultora de cadastro, né? Muitas vezes a gente subestima as pessoas que a gente só cadastra, né? E sim, eu sou a prova de que um cadastro pode se tornar, sim, de repente até uma diretora e transformar a vida dessa pessoa, né? Então a gente tem já quebrando aí, né, o mito da gente que muitas vezes não vinga, né? Um cadastro aí para de repente ativar a lojinha online, enfim. E eu trabalhei até 2017, até que um belo dia fui mandada embora. Fiquei, né? Por que eu fiquei na Mary Kay, na verdade? Porque com 15 dias eu fui estrela. Então eu ganhei R$ 2.000 em 15 dias. E eu falei, opa, esse negócio dá dinheiro. Então, assim, a minha iniciadora na época me acompanhou certinho, foi fazer sessão comigo, né? Talvez eu não vingaria, mas ela fez o que Mary Kay Ash ensina, né? Ela foi lá, fez eventos comigo, me acompanhou nas primeiras sessões, e em 15 dias eu fui estrela, fiz 2 pedidos de 40%, tive esse lucro e a oportunidade me ganhou, né? Eu falo, não, esse negócio realmente, né? Mas eu poderia só ter me cadastrado. E aí fiquei como plano B, né? Eu escutei hoje que não existe plano B, mas eu falo como plano B. Fiquei fazendo renda extra até 2017 ter ser mandado embora, né? Com uma mão na frente e outra atrás. Tinha um ótimo trabalho, também era uma outra multinacional. Lá eu pude desenvolver a liderança no CLT, que é totalmente diferente, né, da liderança aqui. E ainda fiquei dando cabeçada atrás de um CLT até 2019, ali até 2018. Até que a minha diretora, né, que é a Lilian, falou assim, até quando você vai ficar trabalhando para ganhar R$ 1.000 para ir trabalhar chorando, né? Porque às vezes a gente fica muito assim, eu até anotei aqui, a gente fica muito atrás da segurança, né? E segurança a gente não tem nenhuma, né, no CLT. A gente pode ser mandado embora a qualquer momento. E é muito desafiador quando você sai de um CLT para você virar empreendedora, porque você não tem rotina, você não sabe se você vai ter dinheiro, se você não vai, como é que vai ser. É rodeado de medos. Mas aí ela falou isso para mim e realmente, né, eu não estava feliz correndo atrás de um CLT. Até que eu fui em 2019 no seminário e voltei de lá diferente. Pela primeira vez eu olhei para o seminário de uma forma diferente. E voltei querendo ser diretora. Pasmem pelo motivo, mas foi apenas para ir na convenção de diretoras, que hoje a gente tem aí os resorts, mas na época era em São Paulo, como seminário. Eu quis ser diretora para estar na primeira convenção de diretoras. Olha só o motivo, não sabia dos ganhos, não sabia tudo que me cercava, e hoje eu vejo, né, o quanto tempo eu perdi, né? Perdi não, porque cada um tem o seu tempo, mas enfim, demorei bastante, né, para visualizar. E aí voltei, fui a última consultora a fazer planejamento com a Lília, que eu sempre fui muito indisciplinada, desorganizada, tudo que vocês podem imaginar, eu era uma improvável. E aí eu fui a última a sentar com ela e fazer planejamento. E aí eu falei assim, quero ser diretora. Como é que eu faço? Ela falou assim, você tem, para mim na convenção, você tem que entrar em qualificação tal mês, se formar até tal mês, e é isso. E assim eu fui, né? Porque o sonho era meu, né? Eu não tive um início na minha unidade, foi todos meus, né? Apesar de ter feito 10 inícios aí, né? Nos meses. Não foi o meu máximo, porque no último mês da minha qualificação eu fiz 12 inícios. É, Enfim, porque o sonho era meu. Eu sou muito assim. Eu vou lá e visualizo e eu vou atrás. É eu que tenho que fazer, não é as pessoas, né? E eu não mal sabia como isso ia mudar a minha vida, né? Então, de plano B virou plano A. E eu falo que hoje o que me prende na Mary Kay é a qualidade de vida, é ser dona do meu tempo, né? Eu falo que Mary Kay me transformou, né? Então, assim, poder ter tempo para, de repente, cuidar da Lívia, hoje poder ser uma mamãe Mary Kay 100%. Fui mamãe maravilhosa para Letícia, mas hoje eu sou melhor ainda para Lívia, né? Então, eu acho que essa oportunidade tem que ser propagada para todas as pessoas, para todas as mulheres, porque é algo que me transformou e me fez muito bem. Essa é a minha história, essa é a Vivi. Aos poucos, desejando cada vez mais crescimento na Mary Kay. E eu falei Sim. top 20, mas talvez até um top 3 aí, porque, gente, top 1 no mês de janeiro, top 1 no mês de fevereiro, com 10 inícios por mês, 10 inícios qualificados, né? Então, realmente uma grande inspiração. Dê, eu fiquei sabendo que você tem uma meta de vendas de 3 mil por dia. Eu não sei se é isso mesmo. Você conta para a gente, por favor, qual a sua meta de vendas
E como que você chegou nessas vendas tão expressivas hoje? O que te fez estar, inclusive, lá no palco do seminário? Conta pra gente um pouco sobre esses teus resultados e o que te fez chegar no resultado que você tem hoje em vendas. Sim, a minha meta é essa mesmo, né? De 3.000 por dia. Ainda não cheguei, já cheguei alguns dias nesse número, mas não como média. Ainda estou trabalhando para isso, né? Bom, eu estava fazendo Mary Kay no caminho e fazendo no caminho assim, vou hoje atender uma escola X e comecei antes de chegar na escola, bater em alguns pontos, né, para entregar um mimo ou só me apresentar. Não tenho Mary Kay, a Mary Kay sumiu, a Mary Kay, né, nunca mais apareceu aqui. E eu, mais uma vez, quantas clientes abandonadas, né, sem atendimento. Aí eu, tá, mais uma coisa. Aí eu cheguei na escola e consegui vender, tipo, 1.500, vou usar um exemplo, tá? Aí fiquei pensando assim, meu Deus, se eu só sair de casa, fiz umas poucas abordagens, se em 1 hora de intervalo de uma escola eu conseguir vender 1.500, se eu trabalhar direito eu consigo vender 3.000? Porque eu não fiz nada. Não fiz nada no sentido assim, ó. Fui lá em 1 hora de intervalo, vendi 1.500. Vocês concordam que foi pouco? Claro que foi um processo. Antes eu plantei, fiz conexão com essas professoras, tive relacionamento com elas, enfim. Mas naquele dia eu não fiz quase nada. Daí eu fiquei pensando, se eu multiplicar um pouquinho a minha postura profissional em relação às vendas, eu chego em 3.000 com muita facilidade. E por que eu não estou fazendo isso todos os dias? Aí tá, de tarde fui fazer meu papel de diretora. Chamar as consultoras, perguntar o que Daniele está fazendo, o que o Douglas está fazendo, o que Viviane está fazendo. Douglas, meu amor de minha vida, o que tu tá fazendo? Ai, Diri, hoje eu só postei no WhatsApp e eu não vendi nada. Viviane, o que tu fez? Eu só postei no WhatsApp e não vendi nada. Daniele, o que tu fez? Eu postei. Eu falei, gente, seus consultores da Americana não estão fazendo nada? Estão fazendo nada? Daí eu fui pro resort da Mary Kay, né? E aí as diretoras vieram conversar comigo. Porque a tua meta de venda é alta, tua meta de venda é alta. Qual que é a tua meta de venda? Aí elas já não queriam falar porque a minha meta é muito alta. É por isso que a minha meta é alta, vocês não querem vender, alguém vai ter que vender, né? Então, mas foi isso que eu respondi. Eu falei, tá vendo por que a minha meta é alta? Eu tenho aqui na mesa 18 diretoras, 12 diretoras que ganharam um resort e estão falando para mim que vão vender R$ 100 por dia. Por isso que a minha meta tem que ser 3.000, porque não tem ninguém fazendo nada para vender lá na rua. Aí elas ficaram assim, verdade. Eu falei, então, é isso. Imagina, se eu estou no resort, as pessoas estão falando para mim que vão vender 200 pila por dia, imagina, então, lá na rua, como é que não é o negócio? Foi assim, Silvana, tem que ser sincera. Eu lembro dessa roda de conversa, viu? Eu fui dos que saiu de fininho. Deixa eu contar uma coisa. Estava aqui ansiosíssima para escutar a Denise e Vivi e estou no perfil de Silvana, mas meu nome não é Silvana. Carol Ibanes, prazer, sou diretora da Mary Kay. E eu estou no perfil da Sil, erro meu de não ter me apresentado antes. Eu estou no perfil da Sil porque depois fica gravado no canal da Área Nacional Silvana Krieger, que é a nossa nacional, mas eu sou a Carol, tá? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, aprendendo com vocês. Achei sensacional porque a gente ouve você falar e a gente já vai ressignificando a nossa meta de vendas, né? Quem aí tinha uma meta de vendas de vender R$ 100 por dia, R$ 200 por dia, já não tem mais essa meta, já aumentou essa meta. Como que você faz hoje para chegar nesse resultado? Assim, você falou que você faz um trabalho muito em empresas, talvez, você vai em escolas. Como que começou essas parcerias com empresas, para quem ainda não tem esse tipo de parceria? E como que você faz para vender, esse dia que você vendeu 3.000, o que você fez? Quais foram as ações para chegar nessa venda de 3.000, de 2.000, de 1.500 no dia? Bom, para acalmar o coração, foi um trabalho, eu tenho 11 anos de empresa, né? Então, isso é passo a passo. Eu sei que daqui a pouco eu não posso pegar. Vou usar o Douglas de exemplo, né? Mas o Douglas já está mais avançado nesse processo. Mas assim, pegar o Douglas, que entrou tem 6 meses, 4 meses, 1 ano, 8 meses de Mary Kay. Isso é passo a passo, mas
Com certeza, se a pessoa aplicar o que eu faço, ela vai encurtar uma boa parte desse processo, né? E o que eu entendo que trouxe isso? Foi conexão com as pessoas. Então, se alguém quer facilitar o trabalho como uma consultora de alta performance, estude conexão, relacionamento. É a parte mais importante. É mais importante, eu já falei isso nas outras aulas, né, com as meninas. É mais importante do que o final da venda, do que o fechamento. Às vezes a consultora fica, às vezes eu falo isso por mim, tá? Quando eu falo a consultora ou vocês traduzem aí para nós, tá? Às vezes nós, né, ficamos muito focados no fechamento. Ai, Douglas, como que eu faço para parar de vender 100 e aumentar para 500 na hora do fechamento? Como que eu vou induzir a Viviane a comprar 500 e não só a base? Não é isso, sobre isso. É sobre o relacionamento que você cria com a Viviane no decorrer do tempo. Ah, mas daí então tu tá falando que eu vou levar 11 anos para fazer isso? Não. Tem maneiras de se fazer isso mais rápido, que é conversando, então, estudando com uma pessoa que já faz isso, porque tudo que você quer fazer, alguém já fez, né? Isso foi falado isso na aula da Mary Kay essa semana. Tudo que você quer encurtar o caminho, vá aprender, vai estudar, porque alguém já deixou esse rastro, né? Então, relacionamento, se conecte com as pessoas. Falei para o Douglas hoje, eu fui fazer uma escola hoje, e o meu intuito era ir lá só entregar uns mimosinhos, umas balinhas. É coisa simples, é bala e um recadinho escrito à mão. Só que eu não fui. Tem um dia que eu vou, que a pessoa pode implorar que eu não vou vender. Eu chego lá na escola, entrego os mimosinhos. Ai, Denise, olha aqui, meu batom tá capenga, caindo aos pedaços e eu preciso do meu batom. Não, hoje eu só vim aqui para entregar os mimos. Aí, como diz a Brígida, né, minha amiga, chega da batedeira, né? Porque a pessoa tá pedindo batom, tá lá no carro e eu não vou entregar. Eu não vou. Não adianta bater o pé que eu não vou entregar. Não, eu só estava passando pela escola e eu só vim deixar o mimo, e é isso que eu vim fazer aqui hoje. Elas ficam assim, hã? E eu sei que a base está no carro, o batom está no carro, eu não entrego. Então, esse é um dia. No outro dia, tá, eu estou passando ali, vou entregar uns mimosinhos e elas querem produto. Então, às vezes eu chego no carro 3, 4 vezes. Só que no meio do caminho tem o porteiro, tem a moça da limpeza, tem a moça da cozinha, tem as outras pessoas. Eu passo brincando com elas. Ai, que canseira, essas professoras me canso, gente. Já fui no carro 3, 4 vezes. Ai, elas me deixam louca. E as pessoas amam esse tipo de conexão, de brincadeira, de você não entrar assim, ó. Ah, eu vim entregar a base, é só a base, e tá aqui a base, sabe? Não. Entrega a base e tenta criar uma experiência no local de alguma brincadeira, alguma conexão com a pessoa. Olha, você não está lá na sala dos prof, mas eu vou deixar uma balinha aqui contigo. Uma prof que está sentada no corredor fazendo algum planejamento. Então, eu não deixo ninguém passar despercebido. Eu trago ela para o ambiente, mesmo que ela não esteja lá no ambiente na hora. Então, aí a primeira dica para gerar conexão, olhar para as pessoas, observar quem está ao redor. E você sempre foi espontânea, assim, como que você recomenda que uma pessoa que ainda não tem essa facilidade de criar conexão, comece a criar conexão? O que é mais importante na hora de gerar conexão? Você precisa primeiro observar as pessoas. E aí, como que você faz isso no teu dia a dia? Quem ainda não consegue fazer, qual é o primeiro passo? Enche o buchinho delas. Leva bolo, bolachinha, balinha. Gente, as pessoas vão comer. Então, quando eu ia nas escolas, eu ficava pensando, tá, montei a mesa ali Pode falar, Douglas? Não? Montei a mesa, né, como nós fazemos, colocamos produto, e eu ficava lá sentada com os braços cruzados, que já é uma postura errada, né? Você está fechando, a pessoa não chega até você. Eu sentava, ficava olhando para os produtos da Mary Kay e as pessoas olhavam e se benziam, né? Elas olhavam para os produtos da Mary Kay e falavam com os credo, Maria José, isso é caro demais, o que eu faço com isso? Com os credo. A moça da Mary Kay, Deus me livre e guarde. Era bem assim, porque imagina, é uma pessoa que entrou no espaço deles e com um produto que tem aquela fama de ser um produto com valor agregado, né?
e tá ali bonitinha, arrumadinha, querendo, com olho de falcão, querendo vender para a pessoa. Aí eu, tá, mas eu tenho que mudar isso aí, gente. Tem coisa errada isso aí, eu vou ficar vindo aqui todinho, não vou vender nada. Daí eu comecei a passar na padaria e comprar rosca. Daí eu chegava nas escolas, ó, lá o Douglas comendo. Vê se o mundo não gosta de comer, gente. É tudo uns dragãozinhos, uns lagartos. Aí eu chegava na escola e lá montava a mesa da Mary Kay ali e colocava uma rosca em cima, coloco, né, até hoje, uma rosca em cima da mesa. Eu deixava os produtos de lado. Eu ia sentar do lado da rosca. Gente, trouxe rosca, alguém tem uma faca, vamos cortar, e o piriri parará. As mulheres se atacam na rosca. Aí esquece os produtos lá no canto. Quando passa alguém, nossa, Mary Kay! Eu amo o batom da Mary Kay! Ai, o perfume da Mary Kay! E eu fico bem quieta, grudada na rosca, né? Eu fico lá na rosca, não se avança nos produtos, deixa elas. Aí elas, ai, quem é que trouxe Mary Kay? A moça da rosca, sabe? Então, tirava aquela coisa, a moça da Mary Kay que quer vender para mim, que quer tirar meu dinheiro, que nananã. Ficava ali com a rosca. E aí eu fui criando essa conexão, porque elas viam que primeiro eu queria criar o gatilho da reciprocidade. Eu dava algo para elas, para que criasse uma conexão, e depois elas me davam algo em troca, nem que seja algo em troca apenas testar o produto. Bom, a gente já mudou a meta de vendas. Quem escreveu ali que a Daniele colocou, estou admirada nessa meta, estou na meta de 200. Dani, a gente já vai mudar isso nessa reunião, não existe mais meta de 100, 200 por dia. E já... Principalmente quem mora em Sorocaba, pelo amor de Deus, quem mora em Sorocaba. Ah, tá. Ô, Douglas, você fala para ela parar, Denise, Douglas. a reunião é sobre o Rio Grande do Sul aí, tá bom? Ai, Douglas, eu tô tentando. Eu falei que eu vou ficar lembrando dela o ano inteiro, depois que eu conversei com ela ontem. Catei minha cara no chão, ó. Eu nem vou falar de Goiás, de Lavras, nem vou falar desse povo aí, ó. Nem vou falar desse povo aí. Dani, tem Brasil inteiro aqui, viu? Eu sou de Curitiba. Escreve aí, gente, de onde vocês são, porque entrou bastante gente. Inclusive, quando vocês entraram, a Denise já tinha se apresentado para algumas, né? Muita gente entrou depois que ela já tinha se apresentado. Denise, top de vendas a nível nacional. E Vivi Alves estava se apresentando. Vivi Alves é top de inícios, mês de janeiro e mês de março. Além de ressignificar a nossa meta de vendas por dia, que ninguém mais aqui tem meta de 100, 200 reais de venda diária, a gente também aprendeu que a gente precisa passar na panificadora antes de atender os nossos clientes, passar na distribuidora para comprar. A gente nem é distribuidora que chama, no lugar que vende as balinhas, né? E eu quero saber agora da Vivi. A Dê contou um pouquinho sobre as vendas, depois ela volta a falar um pouquinho mais, porque hoje a gente está aqui para aprender sobre vendas, já aprendemos alguns conteúdos bem significativos, né? Ó, gente, mas tem gente do Brasil inteiro mesmo, Sorocaba, Cuiabá, São Roque, São Paulo, Cuiabá, Gramado, Curitiba, Palmas, Cuiabá, Colombo é do ladinho de Curitiba, São Paulo, Cotia, Gramado. Denise, você tá vendo nos comentários? Tem gente do Brasil inteiro, real. Ô, gente, mas assim, eu vou fazer uma fofoca. Tem uma aí que é de Camboriú. Vamos descer para BC, olha só. Vocês gravam os nomes certos, gente. Pelo amor de Deus, Camboriú. Não, aí, você viu? Goiânia. Eu quero ir lá. Eu tentei mudar meu nome, mas não consegui, tá? Não sou Silvana, eu sou Carol. Vivi, conta pra gente, como que você fez 10 inícios qualificados no mês de março? E como que você aí se destacou como top 1 de inícios em janeiro, de novo em março? Como você está fazendo esses inícios? O que fez diferença para você ter esse número tão expressivo mensal de inícios qualificados? Na verdade, eu falei para vocês, né, hoje de manhã na nossa reunião, eu estava numa zona de conforto, né? Acho que toda diretora tem esse momento que a gente entra numa zona de conforto ali. Eu já tinha 10 anos, né, de Mary Kay o ano passado, até que deu um start em mim. Eu falei, não, chega, estou muito na zona de conforto, e resolvi abraçar o meu negócio de novo e fazer o que tinha que ser feito. O básico bem feito que a gente sempre escuta, que está escutando muito das tops aí, né, que dão treinamento para Mary Kay. E aí resolvi me coçar, né? Resolvi
catar meus perfis de cliente depois de assistir uma aula do Douglas, né? Vou entrar em contato com as minhas clientes, movimentar, postar em grupos novamente, porque eu estava ali na minha zona de conforto total. Eu sei o que precisa ser feito, muitas vezes a gente não faz, né? Não é porque a gente é diretora que a gente faz, a gente entra numa zona de conforto também. Então, na verdade, eu comecei a movimentar o meu negócio novamente, e para mim, o ano de 2024 foi um divisor de águas, né? Eu falo que, acho que depois que eu quarentei, né? Digamos assim, foi um divisor de águas na minha vida. E eu passei a olhar para o meu negócio de uma forma muito diferente. Digamos que eu voltei a me encantar com o meu negócio de novo, voltei a me apaixonar de novo, ver que é isso que eu quero, né? Eu não quero voltar para um CLT nunca mais, a não ser que Deus um dia queira, mas eu acho que não é isso que Ele quer. E eu voltei a me encantar. E quando eu voltei a olhar para a minha oportunidade, ver tudo que ela me transformou, né, nesses anos, eu passei a querer falar dessa oportunidade com o maior número de pessoas, né? Mas isso aconteceu também no seminário, quando eu estive no palco das Top 20, né, para poder falar para vocês. Eu já fui Top 14 lá na pandemia, mas eu não tinha vivido a experiência de estar no palco, né, de viver esse momento que é tão mágico na nossa carreira. E estar ali no palco das Top 20 foi muito importante para mim, porque eu nem acreditava, né? Quando eu fui lá no seminário de 2023, foi feita uma dinâmica lá, eu acho que todos vocês, diretores, estavam lá, que a Luana pediu para a gente fechar os olhos e imaginar onde nós gostaríamos de estar no próximo ano. Eu me imaginei no top 3, né? Assim como a Denise já foi top 2 aí, já esteve entre as top 3, né? E quer de novo estar, né? Como rainha. Eu fechei meus olhos e imaginei, porque a Verinha da nossa área estava lá. Mas aí eu sou uma pessoa muito sonhadora, mas eu sou pé no chão. Aí eu pensei assim, como que eu quero um top 3 se eu não tô nem ali no palco com a minha diretora, né? Lília, com a Fernanda, que eram diretoras da minha área. E aí eu falei assim, e aconteceram várias coisas em 2024, como eu falei, foi um divisor de águas, mas aí eu falei assim, não, vamos trabalhar então para o top 20, né? Eu recalculei as minhas metas, elas eram muito ousadas, mas eu falei, vamos trabalhar para um top 20. E muito descrente, eu achei que eu não tinha atingido. Em janeiro eu recebi um e-mail, né, da Mary Kay falando que eu estava entre as top 20. E assim, totalmente descrente, assim como foi na Embaixadoras também a primeira vez. E aí eu peguei e falei, meu Deus. E aí eu não imaginava que estava por vir. Aí quando eu fui no seminário e fiquei no palco do seu lado lá, cá, foi uma coisa, assim, muito de Deus. Eu falo que eu fui a raspa do tacho, né, das top 20. Eu falei, nossa, é que Deus queria muito mesmo que eu vivesse essa experiência, porque eu fui a raspa do tacho. Quando a gente chega lá atrás, a gente fica querendo saber qual que é a nossa colocação, né? E aí, quando a menina falou top 20, eu falei, nossa, top 20, mas ok, estou aqui. Era ali que eu deveria estar, porque dali eu tinha uma visão, parecia algo tão distante, né, o que um dia eu sonhei, mas ali eu falei, meu Deus do céu, tá perto, e eu passei a me imaginar fazendo o meu discurso, passei a imaginar os meus pais ali me assistindo, as minhas filhas, eu fazendo o meu discurso no próximo ano, e foi assim um divisor para mim ali na minha carreira como diretora. E quando eu voltei, eu falei, não, eu vou trabalhar para esse sonho meu, porque eu voltei a reviver os meus sonhos novamente, né? Muitas vezes a gente entra nessa zona de conforto, a gente para de sonhar, e a gente é capaz sim, né? Eu, na minha qualificação, eu fiz 12 inícios no mês. Então, assim, 10 inícios não foi a minha maior meta. 12 foi a minha maior meta quando eu estava lá em qualificação em busca do meu sonho. O carro foi a mesma coisa, né? Quando o pneu furou lá, eu larguei a moto na oficina, fui trabalhar a pé no último dia, porque o sonho era meu. Então, assim, eu passei a voltar desejando primeiramente meu sonho. E hoje, para mim, é muito leve falar da oportunidade. Eu vejo muitas consultoras falarem assim, ai, mas como que eu vou oferecer oportunidade? Porque eu tenho vergonha, porque... Gente, a oportunidade, ela é uma venda, assim como uma base. Né? Para a gente vender a base, a gente não tem que saber os benefícios dela? A carreira é a mesma coisa, a oportunidade é a mesma coisa. Quando começa o mês, a gente tem a Pink Magazine, a gente tem a reunião aí da Mary Kay. É só você saber como está aquele mês para uma consultora nova se cadastrar. Quais os kits que estão vigentes? Qual que é as oportunidades que ela tem? Qual que é a estratégia da empresa naquele mês? Se você souber falar sobre isso, é tranquilo você falar da oportunidade. Ainda mais quando você tem certeza do que você vive, quando você sabe que você gosta do que você faz. Então, hoje, para mim, é muito leve. Né? Antes eu também era, as minhas primeiras entrevistas, a Lilian tá aqui, não me deixa mentir, as minhas primeiras entrevistas eu levei a minha diretora comigo, porque eu não sabia o que falar, o que fazer, né? Mas hoje para mim é leve, porque assim, é o que a Denise falou, é se conectar com as pessoas. Você não é uma máquina de fazer inícios, não, eu vou sentar aqui a bunda 3 horas e vou falar com 100 pessoas, não é sobre isso.
Até me perguntaram isso hoje durante o dia, alguém me perguntou qual que era a minha meta, eu falei, gente, eu não tenho uma meta, eu não tenho uma quantidade de pessoas que eu vou falar, porque hoje se tornou uma coisa natural. Acho que depois do ano passado, depois desse divisor de águas, eu passei a entender o quanto eu amo fazer o que eu faço, né? E hoje eu amo muito mais a parte da carreira do que a das vendas, né? Porque eu acho que a venda é uma consequência, mas hoje transformar outras vidas, sentar com as minhas consultoras para fazer um planejamento, ajudar elas a se tornarem a melhor versão, é o que mais me encanta na Mary Kay, né? Então, assim, quando você tem clareza disso, passa a ser mais fácil você falar da oportunidade. E para mim, tá virando quase que um hábito. Hoje mesmo, eu vou dar um exemplo de hoje. Fui na administração buscar as caixas minhas de pedido, aí tô voltando com o carrinho assim, aí a moça, ai, deixa eu te ajudar, não sei o quê, pôs a caixa. Eu nem sabia quem ela era e tal. Ela, ai, o que você vende? Eu falei, eu vendo Mary Kay, né? Há 11 anos, não sei o quê. Ela, eu sou entregadora do Mercado Livre. Eu falei, que legal. E você usa Mary Kay? Ela falou assim, já usei. Eu compro de uma pessoa lá, mas ela não vende Mary Kay. Eu fiquei sem entender, né? Ela foi comprar a Mary Kay da pessoa lá, mas ela não vendia. Fiquei sem entender na hora, mas enfim. E é o que a Denise falou, você mexer com as pessoas, eu aceitei a ajuda dela, ela foi empurrando o carrinho. E aí eu falei assim, viu, mas me passa o contato dessa moça aí que vende Natura, Avon, ela é lá de Piedade, nossa, me passa o contato, se ela entrar você ganha um presente meu. Né? Eu não vim assim oferecendo o produto, eu já fui na indicação, é de cada situação você extrair o melhor que você tem. Então assim, não tem uma fórmula mágica, eu até sinalizei algumas coisas aqui, mas assim, é Ô, natural, Vivi, gente, não tem Vivi, uma receita mágica. Oi. deixa eu falar, assim, eu tô muito feliz de ver vocês duas aqui. Eu tenho o privilégio de dizer que eu sou amigo das top 1 do Brasil. Tô no meio dessas duas. A Vivi convive comigo aqui em Sorocaba. A Denise é um presente de Deus aí na minha vida esse ano. E a gente se conheceu lá há poucos meses lá no Costa do Sauípe. Mas eu vejo, assim, que ambas têm uma habilidade muito forte que é lidar com volume, né? Volume de pessoas, porque não se chega nesses números que vocês chegaram falando com 20 pessoas, 30 pessoas. Então, Vivi, você está falando de iniciação, e eu sei, eu conheço você, eu conheço a Vivi, tem um jeitinho amoroso de falar, ela é mãe, e uma das coisas que eu queria que você falasse para as meninas, de uma forte ferramenta que você tem, que é o fato de você ser mãe, essa conexão que você consegue gerar com as pessoas, que a conexão está muito ligada ao que Denise falou. Conexão é o segredo do nosso negócio. Nós estamos num negócio que não é de vendas, é um negócio de relacionamento. Nosso negócio é feito de relacionamento. Então, Vivi, eu queria que você comentasse essa sua estratégia, que você coloca isso como ferramenta, um dos seus fortes atributos para iniciar. Você se conecta com esse ponto. E também eu queria que você comentasse para a gente, me ensina a fazer, como é que você administra tantos contatos? Porque é muita gente, certo? Você tem que ter Sim. um jeito de administrar isso aí. Então, conta para nós. Abre essa caixa de Pandora e conta para gente. Bom, eu anotei aqui até uma das coisas que eu faço, mas o primeiro de tudo, gente, é compromisso. Existem duas forças aí na nossa vida, né? Força de vontade e força do comprometimento. A gente não acorda todos os dias com vontade, certo? De ir na academia, de enfim. O compromisso tem que ser maior, sempre. Então, quando você traça ali eu falo que a visualização ela é a chave daquele mês. Eu falo isso para as meninas da minha área nacional. Quando eu visualizo que aquele mês eu quero ir lá e correr atrás dos 10 inícios, não tem nada que me pare, entendeu? Eu posso não fazer. O mês passado eu não fiz, né? Fiz 3, mas é visualização, gente. E é você começar a colocar. Uma das minhas estratégias é colocar a carinha das pessoas. Eu mando num grupo que eu tenho comigo mesma. E aí eu fico olhando para aquelas carinhas e são elas que eu vou mirar. Não adianta você também começar a tirar para tudo quanto é lado. Quem são as pessoas que você de fato quer trazer para o negócio? E aí entra que eu coloquei para vocês compromisso, né? Que a disciplina tem que ser maior do que a sua força de vontade. Segundo, a visualização, que você tem que ter um sonho, né? E sonho é meta com data. Né? Não existe, quero, mas quando? Que nem a Denise, quero ser rainha. Quando? Esse ano. E é inegociável, entendeu? Então, essa é uma das minhas estratégias para me mover. Compromisso e visualização. Em segundo, eu percebo que o meu radar rosa, ele tá muito ligado agora, né? Mais do que nunca. Por quê? Porque agora eu tenho clareza. Não tenho medo de falar dessa oportunidade, porque é algo que eu vivo com muita clareza também para mim. Então, eu abordo as pessoas do meu dia a dia, como eu falei hoje, o exemplo que eu dei. Clientes minhas, quando eu escutei há uns 2 anos atrás que a oportunidade, você oferecer a oportunidade
faz parte do ciclo do sucesso, da fidelização de um cliente, eu falei, meu Deus, posso perder minhas clientes a qualquer momento. Porque eu não ofereci oportunidade para ninguém, né? E a gente sabe que se você não oferece oportunidade para o seu cliente, você também está quebrando uma regra com ele, porque ele merece saber que existe, né, essa possibilidade. Então, primeiro você vende, você faz a sessão, mas para fidelizar o cliente, ele tem que saber que existe a possibilidade de ele comprar com desconto, né? Então, desde que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, preciso me mexer, porque eu posso perder os meus clientes a qualquer momento, né, porque eu não ofereci. Indicações, como eu falei, e também eu falo que quando a pessoa entra na minha vida, ou ela vira meu amigo, ou ela vira meu cliente, ou ela vira minha consultora. Eu falo que não tem. E uma vez minha consultora, ela sempre volta para minha unidade. Porque eu vou buscar ela depois de um tempo, eu não desisto de ninguém, eu não sou aquela consultora, lógico, né? Você tem que saber filtrar, de empurrar carro na subida. Mas assim, eu sou aquela pessoa que não desisto de ninguém, né? Passou um tempo eu vou lá, mas eu não sou a Mary chata, né? Odeio ser Mary chata em tudo. Em venda, em início, como diretora, não sou. Então, assim, eu acho que uma das minhas habilidades a gente sempre escuta isso, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? E às vezes a gente quer disparar e ficar falando, falar tudo. Ah, tem círculo das estrelas e tem carro rosa. Mas calma, gente. A primeira parte que a Denise falou é o que? Conexão. Então, assim, sente a pessoa, escuta a pessoa, entendeu? Vê ali onde que Mary Kay vai se encaixar na vida dela. Mary Kay pode se encaixar na vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. E as pessoas hoje em dia, elas têm uma necessidade. E elas estão carentes de serem ouvidas, né? Por exemplo, uma consultora que eu cadastrei, que o Douglas viu ela aqui, né, no condomínio, né, Doug? A Leane. Eu fui fazer uma venda para ela, porque eu fiz uma postagem aqui no grupo do meu condomínio, fui até a casa dela e descobri que ela também é mãe solteira, assim como eu já fui. Ela falou que já tinha sido consultora há muitos anos antes dela ir para fora do Brasil. Ela, meu Deus, você já leu o livro da Mary Kay Ash? Eu sou apaixonada pela história dela, que não sei o quê. E ali eu já criei uma conexão, porque eu vi que é uma pessoa encantada com a empresa, ela deu a deixa que ela já foi consultora, ela está em busca de crescimento, de visão, e você vai captando isso. Então, acho que a minha maior estratégia hoje é escutar, olhar à minha volta e ver, né, as pessoas com outro olhar. Tirar o cifrão dos olhos, né, e pensar quem poderia, né, aproveitar essa oportunidade na vida dela, assim como eu um dia, né, aproveitei. Eu acho que essa é uma das formas que eu tenho trabalhado mais, Doug. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu lembro que você me disse uma vez que você se conecta muito com as mães, pelo fato de Também. você ser mãe, né? E isso é Sim. muito forte, né? Então, meninas, vocês que têm aí... Eu sei que tem muitas meninas que têm seus filhos e tudo mais, e às vezes passa pela sua cabeça, assim, que nem a Denise falou no início, puxa, esse negócio não é para mim, porque eu tô com criança pequena. Gente, é aí que você vai se conectar com outras pessoas que estão passando exatamente pelo que você está passando, no momento que você está, de ser mãe, de ter pouco tempo. Você sabe quais são as dores dessas pessoas. Então, Vivi, eu sei que você faz isso muito bem, né? Você se conecta com as mães. E com quantas pessoas você falou em março para você qualificar 10 pessoas? Não contei, Doug. Chuta pra gente. Eu não... Mas é Como eu volume, falei, certo? sim, mas assim, você tem que ser mais assertivo, Doug. Como eu falei, não adianta você ir lá e falar com 100, 200, aleatória. Eu já tenho as pessoas, né? Por exemplo, a Leane. Eu tava falando com ela desde fevereiro. Eu fui cadastrar ela só mês passado, então eu fiquei namorando ela fevereiro inteiro. Eu dou espaço para as pessoas, né? Eu acho que não é assim, falei. Não, as pessoas têm um tempo. Eu demorei 5 anos para querer ser diretora, né? Então, E assim, você anota esses contatos no seu celular? Ou sim, como aí você uma das faz? minhas estratégias entra para Isso. você. Você falou como você administra tanto contato. Como que eu, Vivi, faço? Quem é da minha unidade, tem o nominho dela e eu coloco o asterístico. Todas as de asterístico são as minhas águias, né, da minha unidade. Né? Então eu sei que quando eu quero falar com alguém, já aparece ali para mim os asterísticos. Quando eu falei com alguém e sobre a oportunidade, essa pessoa já me sinalizou, eu gravo ela como FCO, futura consultora. Ou futura, cada um salva de um jeito. Eu passei a organizar os meus contatos, né? Porque é difícil na hora de você montar uma lista de transmissão, você grava lá, Maria. Quem que é a Maria, gente? Não sei quem que é a Maria, se ela é minha cliente, se ela é minha amiga. Enfim, são tantas pessoas, né? E a nossa mente mente. Você mesmo já falou isso para mim, né? A gente esquece. Então eu passei a organizar a minha agenda. Então assim,
Hoje eu gravo lá quem é minha cliente, né? Puxando para o gancho da Denise das vendas, eu tenho mini listas de transmissão. Por exemplo, se eu fui numa empresa e atendi McDonald's, eu vou lá e crio uma lista, salvo todas as pessoas depois do evento, Maria, Joana, McDonald's. Se não foi minha cliente durante o evento, eu já salvo como cliente. Se ela foi minha cliente, eu já coloco cliente nova, Maria, McDonald's. Se ela não foi minha cliente, eu já coloco FC. FC. Antes eu colocava futura, mas eu coloco FC. O que é FC? Futura cliente, tá? E aí eu já salvo. E automaticamente já faço uma lista de transmissão. Eu gosto muito de lista de transmissão curta, né? Com 10, 20 nomes, que daí você consegue saber quem tem seu número salvo, quem você não tem. Então, quando eu sento para trabalhar minhas listas, eu trabalho, por exemplo, 5 listas naquele dia. Porque dá trabalho você olhar quem que recebeu, quem que não recebeu, né? Eu odeio lista de transmissão, então ela tem que ser muito bem trabalhada. Então, assim, eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Oi, Maria, oi, Joana, oi, Carol, oi, Douglas, para depois eu mandar o que eu quero falar, né? Porque a pessoa tem que sentir esse carinho, né? Não é uma... Eu odeio lista de transmissão, gente. E é nítido quando você recebe uma mensagem de lista de transmissão aleatória, né? Então, assim, uma das coisas que eu faço no meu dia a dia para trabalhar os meus contatos, quando eu vou trabalhar a lista, é isso. Ela tem que estar muito bem organizada. Sempre tem um sobrenome ali que não é o sobrenome da pessoa, né? Posto, enfim, como eu tenho voltado a retomar os meus eventos corporativos, então o sobrenome da pessoa acaba sendo a empresa que eu fui atender, né? E aí nisso eu vou criando. E os meus futuros inícios a mesma coisa. Então, quando eu falo, não, esse mês eu vou trabalhar contatos que eu já tenho no meu WhatsApp. Aí vai ter algumas salvas como Futura, que era assim que eu salvava antigamente, FCO. Aí eu vou lá e vejo asterísticos que deixaram de ser asterísticos, né? Porque são as T's que caíram. E assim eu vou organizando. E muitas vezes eu falo, meu Deus, essa pessoa entrou em contato comigo. E eu vou buscando, né? Não tem assim uma coisa... E não tem um tempo, é mais assim, de ter o feeling mesmo, vou falar com essa pessoa de novo, e é você ir fazendo. As tops falam isso pra gente, né, da gente retomar, eu até coloquei aqui também para vocês, Caderno dos Futuros Sims, a gente sempre escuta isso, e eu tenho voltado a fazer ele no sentido de voltar a lembrar de todas as pessoas que eu já pensei que poderiam dar certo na oportunidade, manicures, cabeleireiras, quem vende alguma coisa. A Fabi Friso me ajuda a lembrar aí, Carol. Uma vez ela falou num treinamento pra gente que tem uma lista de 3 coisas, né? As pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente conhece e as pessoas que nos devem favor. E as pessoas que nos devem favor. O que é isso? É você colocar nessa lista as pessoas que você conhece, todas que vierem na sua cabeça, que você vai lembrando, essa fulana aqui, ela gosta de maquiagem, essa aqui. Algo que linke a oportunidade. As pessoas que te amam, né? Pessoas do seu convívio, pessoas que estão ali que você nunca ofereceu. E acontece, gente, tem pessoas da minha família que eu nunca ofereci oportunidade. Tem amigas minhas que eu nunca ofereci oportunidade. É uma lista infinita, se você for ver, né? As pessoas falam, da onde eu vou tirar contato? Gente, contato é o que a gente mais pode captar a qualquer momento, né? E as que devem favor. Quem que são as que devem favor? O cabeleireiro que você vai, a manicure que você vai. Eu chego uma hora, né? As minhas consultoras até dão risada, que chega uma hora que eu não consigo mais fazer permuta, porque eu cadastro todo mundo que eu vou fazer, porque eu acabo vendo, eu falo assim, gente, você já tem o principal, que é cliente, né? Você já tem ali o primeiro passo, que a maioria muitas vezes não tem, aquela lista dos 25 nomes inicial, a pessoa já tem. Ela já tem as pessoas que fazem a unha com ela, já tem as pessoas que cortam o cabelo com ela, ela já tem as pessoas que ela vende a semijoia. Então, assim, são as pessoas que te devem favor. De quem que você compra? Roupa, semijoia, sapato, enfim, faz massagem. Todas essas pessoas, elas podem ter Mary Kay como uma renda extra, né? Então, inicialmente, eu sempre vou como uma renda extra, né? A não ser que a pessoa tenha tempo livre, que ela esteja procurando mesmo algo para ocupar ali a vida dela e não faça nada. Mas, assim, não tem um perfil claro. Como eu falei, é para todo mundo. Mas algumas pessoas você olha, bate o olho e fala, não, dá para encaixar aqui. Ótimo. Mas uma das suas grandes métricas, que você tem um mérito muito importante, é que não só você inicia pessoas, mas você qualifica elas. Isso é louvável, né? E tem alguma coisa que você faz específico para qualificar elas? Você, quando elas entram na sua unidade, você vai lá e faz uma sessão inaugural? Qual que é o seu método para poder qualificar essas pessoas que você está fazendo esses inícios aqui? Gente, isso daqui, eu não sei, eu acho isso muito louvável. Parabéns, 10 inícios qualificados num mês. Com tudo que você faz, é muito louvável mesmo.
Assim, algumas pessoas criticam, outras não, mas eu sou uma diretora que ajuda demais, né? Eu sou uma mãezona. Eu não sei se eu vou conseguir ser essa mãezona sempre, mas enquanto eu puder, eu sou. Então, assim, muitas vezes, eu ainda não estou sofrendo muito com isso, porque eu não tenho cadastros, né? Consultoras muito fora do Brasil, fora de Sorocaba. Então, assim, a maioria é próxima a mim. Então, eu vou lá, ajudo ela, pego os produtos ali do kit de início, vamos fazer uma sessão? Né? Eu falei para você esses dias, né, Doug? Vamos fazer uma sessão? E foi assim comigo. Eu fui ajudada quando eu comecei. A pessoa foi comigo na casa, na minha família. Minha mãe estava aqui fazendo academia, mas estava aí. Não sei se ela está ainda. Mas a minha família foi a primeira sessão minha. Eu não tinha produto, eu só tinha comprado o kit de cadastro. Mas a minha iniciadora foi comigo. Ela levou os produtos dela de demonstração. Ela levou a pronta entrega dela. Foi passado na maquininha dela. E aí tudo que foi vendido naquele dia, a gente reverteu no quê? No meu cadastro, na minha ativação. Eu fiz um pedido de 40% depois dessa sessão na minha casa, né? As minhas primeiras clientes foram quem? Minha mãe, minha cunhada, minha irmã, meu irmão, entendeu? E ali eu já fiz um pedido de 40%, porque ela fez o que era necessário fazer, e é o que a gente não faz muitas vezes, né? Que eu falo, não adianta você cadastrar, cadastrei, ok, mas agora eu tenho que manter essas pessoas, né? Então, assim, o volume entra aí também, nesse sentido, mas assim, elas só vão continuar se eu fizer um serviço bem feito daqui por diante, né? Por exemplo, ensinar elas como que eu faço, ensinar elas como vender, ensinar elas como fazer uma sessão. Eu sei que o digital tá aí, né? A todo vapor aí na Mary Kay, mas a gente sabe que o presencial é o que vai trazer resultado pra gente. Douglas sempre fala, é produto no rosto, dinheiro na mão, né? Então, assim, assim como eu fui iniciada corretamente, eu era uma consultora de cadastro, certo? A gente pode fazer vários cadastros de 53,90, né? Mas, como que a gente vai qualificar eles? Se a pessoa não faz o pedido na hora ali, entendeu? Muitas vezes indo com ela, né? Mostrando para ela, ajudando ela, porque em algum momento você foi ajudado também, né? E eu acho que não há mal nenhum de você ajudar, né? Então, assim, a pessoa fala, ah, eu não tenho como hoje investir nem no kit de cadastro. Ah, ok, mas você tem contatos? Pronto. Se ela tiver ali 10 contatos, 25 contatos, então tá bom, vamos marcar 3 sessões já inicial. Nessas 3 sessões você vai captar o valor que ela precisa para iniciar. Muito Uma bem, coisa que chamou arrasou. muita atenção, tanto no que a Denise falou e no que a Vivi trouxe, é a clareza que vocês duas têm daquilo que vocês querem. E até fiquei pensando que às vezes a gente quer algo, mas a gente quer errado, né? Porque a gente quer algo muito pequeno. A Denise veio aqui para expandir a nossa meta de vendas e a Vivi falando sobre a clareza que ela teve quando ela estava no palco de seminário e eu estava lá do teu lado. E daí também ter essa clareza, mas conseguir colocar a mão na massa depois para realmente fazer acontecer, né? Todos os dias. E outra coisa que me chamou a atenção é o trabalho no presencial que vocês fazem. E hoje a Mary Kay tem trazido muito isso do digital, da gente trabalhar digital e presencial. O que vocês recomendam para quem entendeu, ouvindo Denise falar, ouvindo Vivi falar, tá, eu vou expandir a minha meta. A Dani, inclusive, já escreveu ali no chat que ela já mudou a meta dela, e todo mundo aqui também já mudou, né? A gente tá aqui entre tops e a gente vai, somos a média de com quem convivemos, né? Que privilégio estar aqui, a gente vai revisar essas metas. Uma vez que eu revisei essas metas e eu quero deixar a mediocridade de lado, quero realmente algo extraordinário. Como que eu posso unir as estratégias do digital e as estratégias do trabalho presencial e o que realmente dá mais resultado? Onde que eu invisto a minha energia para ter um resultado extraordinário? Eu posso começar, Adê? Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Eu tenho muitos exemplos da minha diretora, né? Maravilhosa é a Lília. E quando a gente dá treinamento de 20 formas de vender Mary Kay, né? A gente fala assim que é um pouquinho de cada coisa que a gente faz, né? Então, assim, é um pouquinho da postagem nos grupos, é um pouquinho da lista de transmissão, é um pouquinho das sessões de beleza, é você olhar ali as estratégias que mais combinam com o seu perfil e executar. Porque se você começa a fazer várias coisas, você não faz nada, né? Bem feito. Então, assim, quando a gente dá a reunião das 20 formas de vender Mary Kay, ou até mais, né? Hoje tem muito mais, a gente até fala, escolha, né? No máximo ali 3, 4, veja o que combina com você e coloque em prática. Então, o que hoje está acontecendo? Obesidade de informação. As pessoas sabem muita coisa,
tem várias ideias ali para aplicar e não faz nada. Essa que é a verdade, né? Então, assim, vai fazer, que nem o que eu voltei a fazer que eu não estava fazendo? Voltei a postar no grupo do meu condomínio, gente. Me demora quanto tempo isso? 1 minuto. 1 minuto. Dá na minha cara, né, Denise? A Denise deu uns tapas na minha cara ontem que eu vou te contar. Eu parei de postar no grupo do meu condomínio, gente. E eu falo, 80% das minhas vendas desse ano foram clientes novas. Porque tanto nas vendas quanto nos inícios, é uma banheira que sai a água da torneira e também sai pelo ralo, né? Mais sai pelo ralo do que... Então, assim, tem que estar entrando água ali, porque vai sair pelo ralo, entendeu? A sua cliente que comprou base da promoção, hoje, ela às vezes vai demorar 2, 3 meses para comprar de novo. E aí, você vai ficar nela quanto tempo? A Denise falou para mim esses dias, né? Eu vou deixar para ela falar, porque é de venda. Você falou aquele exemplo lá das 60, né? Eu vou deixar para você falar. Mas, assim, é uma torneirinha que mais entra, tem mais que entrar do que sair, né? Então, assim, não dá para cruzar os braços. Eu voltei a postar nos grupos do meu condomínio, voltei a falar com as minhas clientes de Ô, novo. Neguinha, pode falar, porque agora elas vão ficar curiosas. Pode falar isso aí, porque daqui a pouco eu nem lembro e elas vão ficar curiosas. É o famoso 2 mais 2 mais 2, que a gente é sem vergonha e não faz, né? Aí tem cliente que fala assim, oi, tudo bem? Você ainda vende Mary Kay? Aí você cata a sua cara lá no chão, né? Porque você faz tempo que você não fala com a pessoa, né? E aí você acha que ela sabe que você continua ainda, né? Eu não sou Mary chata, mas não precisa ser tanto, tá, gente? Fala com a sua cliente pelo menos a cada 2 meses, manda o catálogo, manda as novidades, entendeu? Não precisa ser que nem a Vivi, que demora para cliente mandar uma mensagem para você assim, entendeu? Mas esse é meu jeitinho, gente. Eu não gosto de ficar ali em cima, não sou carniça, enfim. É o meu jeito e deu certo em 11 anos, né? Mas eu tô me disciplinando mais e voltando a fazer o básico. Aula de auto-make, né, que eu não fazia. O Douglas falou para mim, quando eu fui entrar na sala dele, né, que eu tava morrendo de medo do ano passado assumir mais um compromisso financeiro, né, eu não falo dívida, eu falo compromisso financeiro. Aí ele falou para mim, Vivi, eu já estive onde você estava e eu pensei o seguinte, eu vou estar rodeada de pessoas com o mesmo propósito que eu, e se você fizer uma aula de auto-make por mês, você paga o aluguel da sala. Eu falei, tá bom. Aí, quando que eu fui fazer a primeira aula de auto-make? Nem lembro, mas foi muito depois. Aí fui fazer outra esses dias. Eu falei, gente, não é que o negócio dá dinheiro? Entendeu? Então, assim, a gente sabe o que precisa ser feito e a gente não faz. Porque quem não me conhece, eu era uma consultora lá no começo que não fazia sessão, eu só fazia venda no caminho, porque eu trabalhava, né? Então, assim, eu não sou uma consultora de sessão, não fui enraizada ali desde o começo com sessão. Eu fazia venda pelo caminho, eu sou cara de pau, eu pedi opinião. E aí eu formei diretora, a mesma coisa. Eu não fazia planejamento com meus consultores, não sabia os sonhos deles. E, gente, tá tudo bem. Em algum momento você vai aprendendo, entendeu? O negócio é você querer fazer dar certo. A gente tem mania de se comparar com as pessoas, né? Que nem ontem eu catei minha cara no chão muito com a Denise, né? Mas eu falei assim, gente, não adianta me comparar. Aí eu só fiz uma pergunta pra ela no final. Eu falei assim, você tem filho? Ela falou, não. Mas ter filho ou não ter não é desculpa, tá, gente? Então, assim, filho tem que ser combustível, né? Mas eu catei minha cara no chão várias vezes ontem. Não que eu me compare com a Denise, porque ela tem dons e eu tenho outros, né? Ela tem qualidades que eu não tenho e tá tudo bem, né? Tanto que a gente tá aqui falando de coisas diferentes que estão interligadas, né? Então é isso, né? Não tem uma estratégia, tô colocando em prática. É você olhar tudo que você já aprendeu e falar assim, não, mas isso daqui, quando eu fiz, deu certo. Isso daqui, eu faço às vezes bolsa 48 horas, que dá muito certo para mim. Nós somos embaixadoras de fragrância, né, Dê? Gente, vender fragrância, ai, quem não vende dá vontade de dar tapa na cara, gente, porque, sabe, você tá perdendo dinheiro, é uma venda por impulso, você vai ali vender uma base, você pede uma opinião. Eu sou que nem ela, eu acho que ela é mais cara de pau do que eu, mas eu sou assim, ó, eu peço muito, eu inventava desafio, eu falava pra Lília, a Lília nem tava fazendo desafio, eu falava assim, minha diretora inventou um desafio aqui pra mim, eu preciso da opinião dessas 2 fragrâncias aqui. Você pode me dar opinião? Aí, tipo assim, isso não é ser meio chata. Diferente de você falar assim, eu tenho essas fragrâncias aqui, você não tá precisando? Não, eu tô precisando de uma ajuda, você pode me dar a sua opinião? A pessoa te dá, nossa, não sabia que Mary Kay tem fragrância, menina, já quero, né? Então, assim, o gente, o Joy tá vindo aí pra quebrar a gente. Teve um dia que eu vendi 5 fragrâncias. 5. O que eu fiz? Praticamente nada, gente. Eu postei, aí uma pessoa viu e, sem sentir o cheiro, me chamou. A outra sentiu em mim, e nem foi proposital, normalmente eu espirro em mim de propósito, para poder atender, a pessoa me abraça e fala, ai, que delícia, mas nesse dia não tinha sido. Eu fui pegar um bolo para minha aula de auto-make, a mulher sentiu, não era minha cliente, eu compro o bolo dela, ó,
Aí a Denise vai catar minha cara lá no chão. Nunca tinha oferecido pra ela. Daqui do meu condomínio. E aí ela quis o Joy. Fui na administração buscar minhas caixas, ela, nossa, mulher cheirosa. Aí eu falei, ela foi no carro comigo levar minhas caixas comigo. As caixas é muito bom, gente, traz muito resultado pra mim. Aí ela falou assim, eu falei, o perfume tá aqui, você quer sentir? Porque ela é uma cliente minha de fragrância. Menina, ai, Viviane, isso é terrível. Falei, você quer? Eu tenho um aqui ainda, ó. Aí minha caixa tinha acabado de chegar, tinha vários naquela caixa, mas naquele momento eu tinha mais um no meu porta-luva. E é assim, gente, é você fazer não tem uma oportunidade ali, você faz a oportunidade, entendeu? Então, assim, é você olhar pra você, o que combina com você. Aí eu sou tímida, ok, eu sou tímida. Mas dói em você deixar uma bolsa 48 horas? Não, né? Ai, amiga, vou deixar uma bolsa aí pra você, né, dar opinião pra mim. E aí você ir vendo, né? Hoje tem tantas formas de vender Mary Kay e tantas formas de você também começar a abordar as pessoas, né, no sentido. Então, assim, é só você começar a olhar o que combina com você. Não adianta também você forçar a amizade, querer ser uma coisa que você não é. Que nem eu, o meu forte não é o digital. Mas eu arrisco ali, entendeu? Faço as minhas publicações, às vezes eu apareço lá com vídeo tremido, mas tudo bem, entendeu? Então eu acabo usando um pouquinho de tudo, né? Tem pessoas que me vê lá no digital e vêm me chamar, mas o meu forte não é o digital, o meu é o presencial. E você, Ede? Onde que vale a pena investir energia para realmente ter resultado expressivo em vendas? Bom, eu pareço um pouquinho assim que, vai falar muito simples, vai ter uma fala muito sem estratégia, mas tem sim. Até cuidando um pouquinho que a Vivi estava falando e lembrando das nossas conversas, nós temos um checklist, no caso, que é uma estratégia para a consultora se sentir segura, né? Porque a consultora, daqui a pouco essas 40 e poucas pessoas vão estar aqui nessa aula e vão falar assim, tá, ouvi que a outra acha que é fácil, que a outra acha mais simples ainda, e eu faço o quê depois que terminar essa aula, né? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é praticar gratidão todos os dias. O primeiro passo do nosso checklist, tá? Como fazer que essa venda seja fácil no digital ou no presencial? A primeira coisa é sabendo ser grata, mesmo, principalmente nos dias que você não vender nada. Isso eu aprendi desde cedo na Mary Kay. Se o Renato me chamasse e perguntasse, Denise, como é que estão as tuas vendas? Estão ótimas. Quanto que você está vendendo? Muito. Eu vendo todo dia, de manhã, de tarde e à noite. Dificilmente alguém vai ouvir sair da minha boca, mesmo que eu não tenha vendido naquele dia, mesmo que eu não. Isso aí, hoje é meio impossível, né? Mas mesmo que não tenha, eu não vou falar. Por quê? Porque tudo que a gente reclama, a gente clama 3 vezes, a gente está murmurando. Bom, aprenda a ser grato e comemorar nos dias que você não vender nada, tá? Isso coloca aí, a primeira dica. A segunda dica é que você vai ter listas infinitas de contato. Fazem 11 anos que eu faço listas na Mary Kay. Então, às vezes, a Adriana me chama, Denise, o que eu faço? Não tem nada a mais, nada mais que você possa fazer que não ser listar o nome de 5 pessoas. Você precisa falar com 5 pessoas hoje. Pronto. A Denise não é especialista em escola, ó, empresas grandes. Ela vende tudo isso porque, não sei, ela tem cara de rica, e aí ela chega na frente da Usaflex e a Usaflex deixa ela entrar, porque ela tem cara de CEO da empresa, né? Tem gente que tem esse, acha que vai, né? Ô, Douglas, para de rir, que eu sei o que tu tá achando, que eu tenho cara do quê, tá, Douglas? Você fica calma aí, você se É a comporta. cara da moça da rosca. Da moça da rosca. Mas Douglas, vamos para, assim, ó. Douglas. Não, que eu falei que tem cara de rico e de CEO, ele até abaixou para não olhar para a câmera. Aí, então, ó, vamos lá, vamos voltar, vamos organizar essa bagunça aqui. Tu vai lá, tu pratica a gratidão desde o começo do dia, mesmo sabendo se... Você já sabe e afirma para o Renato, quando o Renato perguntar, que você já vende muito, que você faz muito. Por quê? Porque você vai repetir isso tantas vezes que vai começar a se passar a verdade e você vai ficar, meu Deus, da onde saiu isso? Saiu de mim, saiu do meu coração, saiu das minhas palavras, das minhas afirmações. Hoje eu olho para o meu... o telefone está aqui, né? Mas vamos pegar outro.
eu olho para o meu telefone e tem aqui um monte de conversa no WhatsApp já pedindo reposição de base, enfim. Mas isso se tornou verdade quando eu comecei a afirmar. Pratico a gratidão, faço afirmações e lista de contatos. Começo por onde? 5 contatos diferentes, no mínimo, por dia. Diferentes não quer dizer que você vai ter que arrumar 5 pessoas lá na estrela, no céu, não sei na onde, para conseguir, não. É o Douglas, o Renato, a Carminha, a Camila, né? A Carol, não é a Silvana, é a Carol. Ontem eu já me confundi na aula falando março, abril, março, abril. Estou devendo até um presente para uma menina. Então, assim, começa por essa lista. Depois eu volto, calmo meu coração, eu vou estudar o quê? Que é o que eu falei antes? Relacionamento, conexão. Então, ó, olha o livro que eu ganhei do meu marido. Armas da Persuasão, né? Então, você vai aprender a se conectar. Se você for ver, é tão simples a conexão de uma criança na escola, na creche, no futebol. Como é que a criança se conecta com os outros colegas? Servindo eles, passando a bola, dividindo o lanche, ajudando a abrir a torneira. O que que você vai fazer quando você estiver no evento de uma empresa? Fazer o que a Carol traduziu ali do que eu falei. Observar as pessoas. O Douglas está puxando a cadeira e não está conseguindo sozinho. Tu se levanta lá de onde você está. Ai, moço, posso ajudar? Posso? É assim que você vende Mary Kay numa empresa, se conectando com as pessoas que estão lá, fazendo parte daquele grupo. Aí elas vão se sentir parte do teu momento também. As pessoas só apoiam o que elas sentem e que fazem parte. Não adianta eu ter... A Carla está aqui, uma amiga minha de anos, né? Acho que a gente é amiga desde o ventre, a gente não sabia. E estamos fazendo aniversário aí de amizade. Então, não adianta eu toda hora ir para Carla querendo tirar dela. Carla, compra de mim. Carla, me indica. Carla, não, eu tenho que jogar bola com a Carla. Eu tenho que servir a Carla, né? Seja uma consultora servidora que você vai colher. Então, como que eu sirvo, Denise? Como é que eu faço isso? Com coisas simples. Um bom dia com sinceridade para a moça que abriu o portão da escola. Você não tem que ser amigo do CEO da empresa, tem que ser amigo do porteiro. Quem é que abre a porta lá quando eu chego nas empresas? É o porteiro. Se o porteiro não gostar da Denise, não adianta o CEO autorizar. Porque quando o CEO falar assim, a moça aquela chata, aquela arrogante, aquela que não sei o que, quando passa aqui, ela acha que eu tenho obrigação de carretear as sacolinhas dela depois do evento para entregar para as meninas. Tudo depende da forma com que você se conecta com as pessoas. Então, se você... voltando novamente, né? Quer uma estratégia de como vender mais no digital ou como vender mais no presencial? Conexão com as pessoas. Fiz essa lista, estudei conexão, como fazer o Douglas se sentir pertencente ao meu projeto Mary Kay? Como que eu vou falar? Com algumas palavras, com algumas conexões. Então, eu tenho um textinho, hoje eu até passei para a filha da Carla, né? Que é assim, estou te entregando esse sim. Depois eu vou passar para vocês, tá? Eu sei que agora não vai dar tempo de anotar para a aula não ficar muito extensa, mas eu mando para as diretoras e vocês distribuem nos grupos. Estou entregando esses singelos presente, né? Em gratidão pela sua parceria, a sua ajuda foi muito importante na minha jornada. Olha, a sua ajuda foi muito importante. Então, eu trago a pessoa para o negócio e entrego um mimo e uma cartinha escrito à mão. A neurociência, ela explica que o quê? Algumas palavras trazem conexão e algumas formas de comunicação antigas também trazem memórias afetivas. Escrever à mão dói, cansa, vai doer o pulso, vai não sei o quê. É muito mais fácil lá na gráfica mandar imprimir 1000 panfletos, mas a pessoa vai dar muito mais importância se ela vê o nome do Douglas e um restinho de texto escrito embaixo. Ué, o que a Denise escreveu para mim? Não que está impresso que ela só escreveu Douglas em cima para todo mundo, concorda? Aí eu entrego o mesmo panfleto para a Fabiola, para o Renato, para a Adriana, para a Carol.
Então, vamos lá. A gente fez a gratidão, praticou palavras de afirmação, fizemos uma lista de contatos. Antes de me conectar com essas pessoas, eu vou lá, estudo conexão, né? Como me conectar com as pessoas. Quando eu estou no presencial, cuidar, observar as pessoas, isso é rapport, né? Que fala? Quando o Douglas está fazendo uma coisa, eu vou lá do lado do Douglas tentar ajudar. O Douglas a tia da limpeza chegou na sala dos professores, foi me ajudar a cortar a rosca, eu lavo a faca, né? Eu faço algo em conjunto com ela. E aí ela vai se sentindo. Olha lá, ó. Viu que a moça escreveu ali, né? Gente, vocês cuidem do meu português, porque né, o negócio é meio falho, eu tenho um trauma aí da adolescência. Mas assim, você se conecta com a pessoa nas pequenas coisas. Às vezes, mas então ela gasta muito com mimo, ela gasta com mimos caros. Não, olha só, isso aqui, ó. Isso daqui foi pensado, essa balinha, porque é um gatilho mental que conecta a pessoa com memória afetiva da infância. Todo mundo lembra dessas balinhas de goma, principalmente as pessoas de 25, 30, 40 anos, que são as que têm poder. Fica quieto, Douglas, não te entrega, não te entrega. Tá? Tem algumas balinhas, tem algumas coisas que conectam a pessoa com a memória afetiva. Quando você entrega, aí uma consultora que tem o escorpião no bolso vai me perguntar assim: daí você só entrega a balinha depois que ela compra, né? Não, gente. Pelo amor de Deus, se eu estou falando que eu quero um gatilho da reciprocidade, anota aí, estudar gatilho da reciprocidade, tá? Primeira coisa que vocês têm que pensar, como que a Vivi pensa e como que a Denise pensa, como que o Douglas pensa, como que a Carol pensa, como a Fabiola, os diretores que estão aqui, né? Como que a Gisele pensa e assim por diante. Por quê? Como essas pessoas pensam, eu quero me comportar e trazer para a minha realidade. Fazer essa associação, porque eu gosto, igual a Vivi falou. Eu vou escolher algumas coisas que a Denise falou, que a Viviane falou, e vou aplicar do meu jeito, do meu método, passo a passo, com calma. Chama a Denise, chama a Vivi, chama o Douglas, o Renato, e tirem dúvida. Né? Chama a Brígida, chama a todas as diretoras aqui que estão aqui, cada um chama a sua diretora, Fabiola, né? E assim por diante. Então, fui lá, fiz essa conexão. Aí, obviamente, que eu também não abri uma instituição de caridade para estar só distribuindo mimo. Ela sabe que eu quero vender, né? Ela sabe que lá no fundinho eu sou uma consultora e eu preciso receber pelo meu serviço. Só que isso tem maneiras de se fazer. Aí você conversa com ela, vai perguntando para ela se tem algo na pele dela que incomoda ela, deixa ela falar, porque às vezes você pergunta, você responde. Você não deixa a pessoa responder. Cuida muito isso. Não, cuida para não ficar atropelando a conversa e esquece o celular. Não fica conversando com a pessoa, respondendo no WhatsApp, porque a pessoa vai perceber que você não está ali, né? Que você cuida para não ficar desviando muito o olhar. Isso também. Às vezes você fica cuidando se vai entrar mais uma na sala para você abordar. E aí o que é. Agora entrou mais uma professora, calma aí. Aí corre, não sei o quê. Peraí, agora entrou outra aqui na sala. E a pessoa fica ali, até você acabou de fazer uma pergunta e deixa ela respondendo sozinha, não percebe. Porque está nesse costume de fazer isso até em casa, com o marido, com o filho, papagaio, periquito, cachorro. Então, cuida muito essa conexão com a pessoa. Essa conexão, tenta imaginar uma criança na escola, como é que ela se conecta com os coleguinhas dela? É tão simples, né? Bom, fiz essa conexão, eu preciso ser interessante, né? Eu preciso ser interessada para me tornar interessante. Então, antes de ir para esses locais, eu faço a lição de casa. O que é a lição de casa de uma consultora Mary Kay? O mínimo é ter um pouco de conhecimento sobre os produtos. Precisa saber ficha técnica, termos científicos. Se eu tiver habilidade para isso, eu posso. Mas se eu não tiver, coisas básicas. Como que a pessoa usa o produto, para que ele funciona e o que ele resolve, né? Qual o benefício que ele vai trazer?
E aí, antes da pessoa usar o produto, fazer uma coisa que o Douglas, ele é meu tradutor, né? Agora eu percebi as habilidades do Douglas. Ele faz o negócio ficar visível, assim. Ele olha para a pessoa e fala assim, olha, você já se imaginou sem esse melasma? Já conseguiu imaginar sem esse melasma? Aí ela consegue imaginar a pele dela lisinha, igual a da Vivi, por exemplo, né? Sem melasma. Aí também outra pergunta, quando ela fala assim, tá, o que que você usa? Aí ela fala assim, ela fica até com vergonha de responder que não usa nada ou no máximo um sabonete. Sim, bom, já entendi que você não usa muita coisa, vamos deixar em off, né, para ninguém nem ficar sabendo que você não faz nada. Mas você já imaginou se você continuar fazendo nada que é o que você está fazendo, como esse melasma pode piorar? Ela tem a mesma capacidade de imaginar esse melasma pior. E aí ela pega, imagina aquele melasma piorado, maior no rosto dela, e ela chega a se benzer, Deus me livre e guarde. Já imaginou os buracos que vão ficar no teu rosto depois da inflamação dessa acne? E você passando a mão aqui, jogando essa acne aqui, jogando essa acne aqui, e assim, ela consegue, quando você usa muito esse gatilho, dela se imaginar piorando o problema por responsabilidade dela, você também faz aumentar teu ticket de venda. Aí nessa hora tu tá usando as habilidades já de venda. Mas antes disso, olha o tanto de coisa que eu fiz, né? E isso parece que é longo, que você vai ter que passar o dia inteiro lá. Não, você consegue fazer tudo isso em 1 hora, 40 minutos, até 15 minutos de intervalo de uma escola, tá? Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Mas eu queria, assim, ó, pedir uma coisa. Nós estamos, né, no mês da base, né, e um dos intuitos dessa reunião era trazer para as consultoras essa linguagem simples, esse conhecimento simples da Vivi, meu, do Douglas, né, das pessoas que vão falar aqui. O seguinte, vamos multiplicar com essas ações simples, aproveitar qual é a base da empresa, é a venda. Primeiro, para ocorrer a iniciação, eu preciso vender. Qual que é a base estrutural da empresa? Nada acontece até que se venda algo. E qual o carro-chefe hoje? Qual o produto que faz a... Tem que ser muito ruim para não vender base, né? Tem que ser muito, né, Douglas? Então, o Douglas vai trazer uma dica para nós, né, para vender base. Eu falei para o Douglas hoje que para ganhar, para conquistar 1.500 a mais no mês, tem que vender 30 joys. Eles 30, sim, tem que ser muito ruim para não vender 30 joys. A pessoa já tem que pegar uma placa, escrever na testa, eu sou muito ruim. Gente, acredite nisso que eu estou falando. É tão simples vender 30 joys, principalmente se você morar em Sorocaba, gente. Só se você matou alguém e está se escondendo no condomínio da Vivi. Já não chega o nosso prefeito que fica fazendo propaganda para vir morar aqui. Ó, posso então dar a dica da base que a gente estava conversando? É muito legal, as duas têm visões expandidas, né? Isso é muito importante. A Vivi falou uma das falas que eu sempre comento aqui com as meninas, que a sua mente, ela vai trabalhar contra você, né? Qual que é o objetivo da tua mente? Deixar você na zona de conforto. Tudo que você se propõe a aprender vai obrigar você a fazer novos movimentos. Mas o seu corpo já está acostumado com os movimentos rotineiros que você já faz. E quando você se propõe a aprender uma coisa nova, o teu cérebro ele vai entrar em pânico e ele vai começar a te paralisar para você voltar para o seu furor de cocô. Tá? Que tá quentinho, tá confortável, mas você tá ali, né? Então, onde que você cresce? Onde você tem medo ou onde você tem dificuldade, é ali que mora a sua oportunidade, tá? Então, aprenda. A primeira coisa que eu até fiz perguntas para as meninas, tudo, já tá claro, as duas, elas falam com muitas pessoas. E o grande segredo da Mary Kay é você falar pouco para muitas pessoas. Não é você ficar falando 2, 3 horas para uma pessoa só, é falar pouco para muitas pessoas. E isso desenvolve em você uma habilidade de organizar a sua mente. Você vê a Denise? A fala dela está traçado já, o caminho que ela percorre para chegar na venda. Isso já está exercitado. Então, por isso que a mente dela é organizada para você saber onde eu quero chegar.
quando você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar serve. Só que quem entrou nessa empresa aqui não entrou para ir para qualquer lugar. Entrou para colocar uma quantidade X de dinheiro na tua casa, para transformar a realidade da sua casa, para transformar a realidade da sua família. E agora, neste mês, nós temos uma das nossas melhores ferramentas de vendas em promoção. Porque se tem uma coisa que as pessoas elas têm como referência, um dos nossos produtos mais emblemáticos é a base. Né? A nossa base, todo mundo pergunta, eu não sei o que lá, Mary Kay, mas você tem a base? A Mary Kay é uma empresa de maquiagem. A nossa base é tão forte, tão poderosa, que ela até faz com que nem a Maisena, o amido de milho. Daqui a pouco eu tô falando assim, a Mary Kay da base, né? Aquela empresa da base, porque a nossa base ela é realmente muito conhecida. E a gente tem que aproveitar isso, né? A gente tem que aproveitar isso. Então, uma das formas, eu sei que aqui tem diretoras com inúmeras formas de vender, mas uma das formas que vai trazer para você muitas vendas, e além de trazer para você muitas vendas, vai trazer também muitos contatos para vocês. Quem aqui está precisando aumentar a sua carteira de clientes? Coloca coraçãozinho aqui. Quem aqui está precisando elevar a sua carteira de clientes? Você sabe, se você tiver 100 clientes fidelizadas e um trabalho muito bem feito de acompanhamento e pós-vendas, você vai fazer muito dinheiro. E atrás desse dinheiro vem a pontuação, que você vai ter seus reconhecimentos, você vai para o palco, você vai viajar, você vai arrasar no Círculo das Estrelas, que agora está mais potente ainda. E tudo isso vai trazer para você muito resultado. Tá? Então, essa técnica que nós vamos colocar aqui agora foi discutida entre a Denise e eu, a gente transformou no método, né, para que você aplique e tenha resultado, beleza? Então, primeira coisa, você vai encontrar as suas 10 sócias, tá? Quem são as suas 10 sócias? São 10 amigas, clientes, as suas top 10 clientes, aquelas que são suas parceiras. Você não tem cliente aí que compra porque ela confia muito em você? Às vezes eu tenho cliente que fala assim, manda aí, Douglas, você me conhece. Eu tenho umas par delas assim. E aí são essas que você vai. Lembra que a Mary Kay sempre falava, nas suas top 20 clientes estão as suas melhores futuras consultoras, tá? Então aí já mora uma oportunidade também de iniciação. Você vai chegar para essas suas top 10 clientes, faz a listinha, segue o que as meninas falaram, tem que ter lista, tá? E faz uma listinha aí com o nome delas. Eu sou muito do papel, eu gosto de um papelzinho, mas aí você faz as suas top 10 clientes e você vai propor para ela, meu amor, eu aceitei um desafio daquele danado do Douglas, ele colocou um desafio para mim e eu na hora, na empolgação, aceitei de vender 20 bases até a semana que vem. Perceba que eu não estou falando datas, tá? Eu preciso vender 20 bases até a semana que vem. Eu preciso de sua ajuda, amiga. Você me ajuda? Não é comprar as 20 bases, não. Eu só preciso que você seja minha sócia. Como assim, minha sócia? Ó, é o seguinte. Durante 7 dias, eu mando para você uma imagem da promoção da base. E você publica no seu status do WhatsApp. Por quê? Porque daí você vai alcançar a rede de contatos dela. Tá? E aí, eu não sei vocês, mas eu amo quando a cliente tem um cartão Black. Quem é que gosta? Aquela que chega e passa o cartão. Pode passar direto, não precisa nem parcelar. E adoro cliente assim. E eu falo para as meninas que a gente tem que ir atrás, né? A Denise também fala muito isso para mim. A gente tem que ir atrás de cliente boa, tem que ser peixe grande. Você não quer ser grande? Você tem que ir atrás de gente grande também. Porque águia voa com águia. Galinha cisca com galinha. Então, se você tem uma cliente que ela é cheia da grana, você pode ter certeza que ela não vai pro rolê com as galinhas. Ela vai com as águias. Então, o que você vai fazer? Você vai nessas primeiro. Amiga, posta aí no seu status do WhatsApp para mim, eu mando uma imagem já com textinho. Você só tem o trabalho de encaminhar o seu status do WhatsApp uma vez por dia. E todo mundo que perguntar da base, você avisa a sua cliente, a sua amiga, e você vai fala assim para ela, olha, oi, Carlinha, você quer uma base? Então, eu vou te mandar o seu contato
Para o meu consultor, o Douglas, ele é top, ele sabe isso, ele sabe aquilo, ele é bom de ver cor de base, ele vai te chamar, tá? A hora que ele chamar, você atende ele. Porque ela está abrindo caminhos para mim, entendeu? Ela está me recomendando para a rede de contatos dela. Mas eu não falo para ela mandar o meu contato para amiga lá, não, porque ela não chama. Eu falo, Mary Kay não dá contato, Mary Kay pega contato. E aí eu pego os contatos e começo a chamar essas pessoas para fazer a venda da base. E aí, uma fala do meu irmão, Renato, que está aqui nessa sala também, ele sempre fala assim, a gente sempre tem que imaginar a pessoa do outro lado, que dentro da cabeça dela tem uma pergunta, que ela às vezes não fala, mas ainda está lá dentro dessa pergunta. E se você não responder, ela não vai fazer nada por você. Ela sempre está perguntando dentro da cabeça dela assim, tá bom, e o que eu ganho com isso? Por que é sócia? Porque você vai propor para sua amiga, a cada 10 bases que você me ajudar a vender, você tem que falar desse jeito, porque se posiciona que é você que vai fazer a venda. Ela manda o contato e você vende. A cada 10 bases que você me ajudar a vender, eu dou uma de presente para você. E se você me ajudar a vender 15 bases, eu te dou a base e o pincel. E se você já tiver a base e o pincel novinho na tua casa, você não quiser, você pode pegar outros produtos com o mesmo valor. Essa é a dica. O que vai trazer isso? Vamos falar em números? Eu gosto de números. 10 amigas vezes 10 contatos serão 100 contatos de base para comprar base com você. 100 bases. Isso vai dar R$ 6.400 em vendas. Só de base. R$ 2.560 de lucro. Só de base. Agora, meu amor, se você for preguiçosa, você vai mandar o quiz da base para ela pelo WhatsApp, vai fazer uma venda ali, vai mandar um motoboy levar a base para ela. Mas você tem um potencial de aumentar muito mais isso. Por quê? Se no dia que você for fazer a entrega da base, eu adoro. No dia que você for fazer a entrega da base, você fala assim para ela, Pio, mas para eu ver a cor da tua pele direitinho, deixa eu dar uma lavadinha no seu rosto e uma hidratada, porque se você pôr a base direto na pele sem hidratação, ela vai craquelar e vai ficar horrorosa. Sua pele vai ficar toda oleosa, porque a base é mate, ela chupa a oleosidade. Se você não põe um hidratante, sua pele vai gerar mais óleo ainda. Expulsa a base e faz ela durar menos tempo na pele. Aí ela deixa, você 1 minuto, lava, hidrata e vende a base. Se você se focar nesse composto do kit básico e mais a base, 50, e vender não precisa ser 100, tá? Se você vender 50 kits desse, você vai ter vendido R$ 12.500 em produtos, com um lucro de R$ 4.800, considerando só 50, metade do volume só. Isso vai dar em torno de 4.000 pontos para você trocar por muitos presentes lá no Círculo das Estrelas. Então tem um potencial gigante aí, porque a tua amiga sócia, quando ela vê você vendendo e fazendo esse volume de vendas para as amigas dela, ela fala assim, opa, será que eu também não consigo? Cabe a você oferecer e de repente você pode iniciar ela também. Então, bora colocar as suas 10 sócias para vender base para você aumentar a tua carteira de clientes e fazer depois, não esquece, hein? Cada uma delas você precisa preencher o seu perfil do cliente dela para você fazer um acompanhamento e fazer mais vendas no futuro. Uau! Vivi, Denise, Douglas, algo em comum que vocês têm, vocês modelaram Mary Kay Ash, né? O que Mary Kay Ash ensina lá no livro Milagres que Acontecem, e a gente modelando vocês agora. Inclusive escreveram ali no chat o quanto vocês entregam realmente algo de valor para as pessoas ao redor de vocês, né? Vocês não desistem de ninguém, escreveram ali que vocês realmente têm amor pelas pessoas. Douglas, fechou com chave de ouro esse nosso encontro. Já temos então uma tarefa de casa, conquistar 10 sócias inspiradas aí, inclusive no conteúdo que a Vivi compartilhou sobre inícios. Com certeza a gente vai ter muitas vendas e já ter as nossas consultoras da nossa equipe. Temos uma viagem para conquistar. Tem muitas coisas. Ó, meninas da minha unidade, porque diretoras que estão aqui, eu lancei para a minha unidade uma palavra-chave para elas estarem aqui, para elas irem comigo no privado, escrever no meu privado agora. Maravilha!
E aí eu vou fazer um sorteio para quem está aqui na live com a gente. Uau! O Abrindo Ká, e você viu que essa estratégia do Doug que ele deu, você pode linkar ela tanto com as vendas quanto com a iniciação, né? Então, essa estratégia dele é poderosíssima para fechar essa reunião, porque tem tudo a ver com vendas e iniciação, vai do seu foco. Né, dá para fazer 10 inícios, como o Doug falou aí, né, dá para você correr atrás de colocar sua carta. O resort é para todo mundo, não é só para as diretoras, né? Eu acho que os sonhos estão aí para todas vocês. E só depende de vocês, né? Mas a palavrinha mágica é ação. A gente às vezes quer na oração, né? Ai Deus. Mas é ação. É ação. O que a gente aqui tem em comum, eu, Doug, Denise e muitas de vocês? É ação, gente. Quem vai e coloca em prática o que aprende, tem resultado. Agora não adianta você vir aqui, anotar no seu caderninho tudo que foi falado e amanhã acordar e fazer tudo de novo, a mesma coisa, né? Mente expandida, clareza do que queremos, certeza da conexão. Tanto Vivi quanto Denise falaram da importância da conexão. Douglas, muito obrigada por repetir aqui sobre o volume. E essa estratégia poderosa, né, das 10 sócias, mas não adianta a consultora querer atingir 1.000, 2.000, 3.000 de vendas por dia, obrigada, Dê, por compartilhar essa meta, se ela não tem esse volume de pessoas, mas sem perder a qualidade também, né, um volume onde, Vivi falou ali, nem sei com quantas pessoas eu falei, porque não é só sobre quantidade, mas é sobre a gente gerar algo de valor realmente na vida das pessoas. Eu costumo falar na Mary Kay que quando eu iniciei essa jornada, eu me preocupava muito com status, porque eu ficava até com vergonha de falar que eu era consultora, né? Como que alguém que fez faculdade federal agora estava vendendo batom. E depois de um tempo eu deixei de lado o status e comecei a me preocupar mais com o extrato. A Érica, que estava aqui com a gente, não tenho certeza se está ainda, fala, né, que a gente dá mais importância para o extrato do que para o status ali, né? Ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Não, o dinheiro está entrando na conta. E mais ainda importante do que o extrato é o impacto, é a diferença que a gente faz na vida das pessoas. É o que a gente leva de bom para elas. Desde um sorriso para o porteiro que recebe a gente na empresa que a gente vai, até autoconfiança, autoestima. A gente realmente transforma o dia das pessoas através dos produtos e ainda mais transforma a realidade da família delas através da oportunidade. Então, que a gente coloque o impacto na frente, a diferença que a gente faz na vida do outro. Se alguém tiver alguma pergunta, já se prepara aí, levanta a mão. Aldriene Manzano tá com a mão levantada. Você quer perguntar? Perguntas finais agora. Quem aí tem mais alguma dúvida, pode levantar a mão. Não sei se a Aldriene quer falar. E a palavra final aí da Denise, da Vivi. A Dani escreveu por mais conversas e troca de experiências das top, super produtiva. Muito, né, Dani? Meus diretores lindos. Gente, o Renato até escreveu o plano de ação ali no chat. Já vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Dê, contigo, a tua palavra final desse treinamento, desse encontro abençoado. Mente expandida, certeza de conexão. E aí, qual que é a tua palavra final, Dê? Eu vi que quando a Vivi estava falando, a Lília levantou a mão. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Eu quero falar. Boa noite. Eu sou diretora sênior de Vivi aqui de Sorocaba. Muito prazer, Dani. Doug, que legal que você está aí também. Meninas, né? Meninas da minha unidade aí também. Uma pergunta para você, Denise, desculpa. Como é que você dá conta da tua unidade? Com todo esse volume de vendas? Tendo conexão com elas, a mesma conexão que eu busco ter com os clientes, eu tenho com a minha unidade. Então, são meninas que sabem que podem contar comigo, como a Vivi falou. Eu tenho essa parte organizada de que eu estou em campo fazendo as vendas e, ao mesmo tempo, treinando as meninas para que elas possam ter o mesmo conhecimento. Tenho meninas que me acompanham, outras que trabalham fora. Todos os dias eu jogo bola com quem está jogando bola comigo. Então, é como a Simone que está aqui, ela sabe, ela até fala para as meninas, queria fazer tal coisa. Se a Denise vê que você está interessada, você vai ter esse retorno da Denise, porque eu jogo bola com quem joga bola comigo, porque eu não posso...
é que assim, como é que eu vou ficar empurrando, né, as pessoas? Não tem como, é a mesma coisa de ficar forçando a cliente a comprar, não dá. Então, é bem fácil para mim acompanhar a unidade e treinar as meninas para que elas tenham volume de venda. Então, a minha unidade, ela está muito acostumada a ouvir falar de 30 mil, 15 mil, 20 mil, e, enfim, são meninas que vendem muito, né? Então, é assim, eu faço acompanhamento na rotina. A minha unidade faz parte do meu checklist. Todos os dias eu falo com a minha unidade, organizo o meu grupo e vou fazendo. Eu estou lá na sala, eu chego numa escola um pouco antes, aí depois que a gente termina de organizar ali a mesa, enfim, eu paro um minuto e vou responder o WhatsApp, conversar com as meninas. Ok. E isso é muito importante também, essa pergunta, porque às vezes a diretora que vende bastante ou que foca na venda não cresce. Eu não concordo com isso, né? Tanto que eu fechei corte de unidade, já fechei o resort algumas vezes, estou indo para o segundo carro rosa. Então, diretora que vende bem, ela cresce sim, ela só precisa se organizar. Claro que nem todo mundo precisa ter uma meta como a minha, mas eu não acho a minha meta grande. Às vezes eu tô falando sério, eu não acho que seja difícil vender 3 mil por dia. Eu acho que a gente não vende porque a gente não faz. Porque tem muita cliente da Mary Kay abandonada por aí. Se eu sair amanhã e no final do dia trouxer os números para vocês, vocês vão ficar assim chocados com o número de pessoas que a própria Denise abandonou, que eu mesma não entrei mais em contato. Então, foi o que eu falei antes. Eu estou numa mesa de um resort que as pessoas fizeram uma produção alta, vendendo pouco. E aí, como que eu acho que vai ter 3 mil é pouco? Não é, 3 mil não é pouco. A gente pode ver pelo mercado aí fora, né? Você vai numa aula, uma mentoria com alguns coaches, com alguém, os caras falam de milhões e a gente querendo falar de menos de 1.000, né? É Obrigada, expansão de Denise. Eu mentalidade, também acho sabe? que a gente, não, diretora que vende muito, ela consegue também sim dar conta é que você vende assim, é uma quantia assim, além do que a gente já está acostumado a ouvir, A né? falar. É um valor bem Uhum. significativo, mas eu acho que se a gente botar a cara no sol, a gente faz o negócio acontecer de fato. A Vivi sabe, quem me conhece, eu sou uma diretora consultora, eu amo atender as minhas clientes. Né? Amo vender, amo ter essa conexão. Todo dia eu vendo alguma coisa, né? Alguma coisa que eu digo não é coisinha, eu vendo números expressivos também, não como os teus, mas sou uma diretora consultora. E eu acho que se a gente organizar a nossa vida de uma forma que a gente consiga encaixar todas as peças nesse quebra-cabeças, a gente consegue sim dar conta de fazer um trabalho com qualidade, tanto na venda quanto com a equipe. É Obrigada, Vivi. que não essa fala não é minha, mas assim, uma diretora, eu não lembro quem, falou assim: se você tratar a Mary Kay como bico, o teu resultado vai ser de bico, né? E não é desmerecendo, né? Obviamente que uma consultora que entrou agora, R$ 100 de vendas, 200, faz parte do crescimento dela. Não, vocês cuidem, né? Porque eu tenho 11 anos de empresa. O que eu quero fazer é ajudar as pessoas a encurtar esse caminho. Mas eu sei que uma consultora que entrou agora, ela não vai chegar nesse número agora, porque ela não tem carteira para isso. Mas é fácil de adquirir essa carteira. Ela está a um passo de distância. É só aplicar coisas simples todos os dias, com volume e com bastante resiliência. A resiliência tem que fazer parte do empreendedor. Você vai chegar, eu já cheguei em escola de nenhuma professora olhar na minha cara. De eu dar bom dia, elas não terem a capacidade de olhar para o lado para responder o bom dia. E nesse dia eu tive que ser forte. Porque é muito fácil, né? Você sair de uma escola, depois de ter vendido 2 mil, 3 mil, comemorando, vou comer sushi, hoje eu vou lavar égua, vou ligar para o Douglas, vou contar para ele, vou ligar para a Brígida, vou ligar para a Fabíola, vou contar para eles. É fácil. Agora eu quero ver quando você sair de um local, depois de ter montado a tua mesinha, ter levado os teus produtos, ter recortado o papelzinho, montado o mimo e não vender nenhum real.
Nada, não vender nada. As pessoas, eu sentei numa escola, que já aconteceu, que às vezes a gente só conta a parte boa, né? Vamos contar um pouquinho da ruim, que vai ser bem pouco na vida de vocês, afirmem isso. Porque a gente já está aqui para encurtar o caminho de vocês, para que isso não aconteça. Mas se acontecer, faz parte do processo. Entenda que algumas coisas fazem parte do processo. Eu já bati o carro indo para a sessão, né? Já bateram no meu carro. E assim, mas nesse dia eu cheguei numa escola, eu montei uma mesa, levei mimo, a diretora me recebeu. Gurias, eu fiquei das 11 da manhã às 3 da tarde, porque eu tinha dado minha palavra para a diretora, que seria esse período que eu ficaria lá. Ninguém quis passar um creme de mão na mão. E eu tenho conexão, eu tenho poder de persuasão. Eu sou um Douglas multiplicado por 2 em cara de pau. Entendeu? Elas não olhavam para minha cara. Eu falava bom dia, elas faziam assim, sabe? Não vendi nada aquele dia. Então é nesse dia que você precisa agradecer, você precisa ser grato, falar assim, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Aonde que eu errei? Isso é autorresponsabilidade. A culpa não é do produto, a culpa não é da estratégia da empresa, a culpa não é do governo. É alguma coisa que na sua história você teve que aprender com aquela experiência. Só que desistir também não é, né? Então, tem várias coisas no processo da Mary Kay, no processo desse crescimento dos 30 mil que aconteceram, que fazem parte do processo. E, às vezes, a pessoa não está disposta a passar pelo processo. E eu conversando com uma consultora da minha unidade, ela falou, ai, parece que essa história do mimo não dá certo, o resultado é quase nulo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, o resultado é quase nulo. Mas tem um momento do nosso negócio que ele se chama platô. Depois vocês pesquisem sobre isso. É o momento que você plantou, mas a raiz, ela tá ali, ó, fortalecendo, tá crescendo. Só que você não consegue enxergar, porque onde é que fica a raiz? Ela fica no solo, ela fica abaixo da terra. E é nesse momento que o seu negócio está crescendo, mas você não enxerga. O que você faz nesse período? Você estuda, você se qualifica, você vai estudar os produtos, vai ter paciência e resiliência, porque a única pessoa que não pode desistir é você. A Fabiola, Deus me livre, né, Fabiola? Se você desistiu, eu corto o cabelo, eu pinto de rosa. Se Fabiola desistir, Fabiola desistiu. Se a Adriana desistir, mas vocês não vão. Eu vou pintar o cabelo de vocês de rosa se acontecer isso. Mas você é a única, Lília, que não pode desistir. Carol é a única que não pode desistir, porque quem vai perder o resort, quem vai perder o carro, quem vai perder o conquista ou a experiência de vida é a Carol, né? É sobre isso, tá? Essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Passar a palavra para Vivi. Fala, Vivi, tua palavra final. Gente, resumindo, para vocês, né, terem sucesso, voltar naquela coisa da lista das 6 coisas mais importantes, tem que acordar sabendo o que você precisa fazer naquele dia. O checklist que a Denise falou, né, eu tenho isso na minha agenda também. Depois que eu passei a fazer isso, trabalhar com agenda, a Lilian sabe, né, que depois que eu comecei a trabalhar com agenda, gente, as coisas fluem mais, você passa a não ser a agenda das pessoas, né, você tem que ter uma agenda, você tem que ter ali, a pessoa quer marcar um horário com você, peraí, eu vou ver minha agenda. O Doug é da agenda digital, né, eu sou a do papel, tá? Mas, assim, tem que ter. Porque senão você vira a agenda das pessoas, qualquer dia você está disponível, e não, você tem que ter, né, comprometimento aqui, tanto nas vendas quanto nos inícios. Não adianta você querer fazer tudo num dia só, né? Você tem que ter uma agenda. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, né? Por isso que a gente dá conta. Tem gente que fala assim, como é que uma diretora dá conta de vender e de trabalhar, né? Como que vocês dão conta? Vocês estão doida? Não, é porque a gente tem organização. Então, lista das 6 coisas mais importantes, checklist, organização, né? Eu acho que pessoas de sucesso nem combinam, né, com desorganização. E rotina, né? Eu acho que você tem que acordar ali, já mentalizar. Os 5 primeiros minutos que você acorda são cruciais para o seu dia, né? Eu acho que isso aí, quando eu comecei a exercitar, de tanto ver a Carol colocando as afirmações, enfim, eu acho que essa rotina sua. E falando agora de iniciação, só reforçando os pontos para vocês. Primeiro é o compromisso. Eu quero. O que eu quero ser? Quando? Eu quero ser futura? Eu quero ser DIC? Eu quero ser diretora? Quando? Né? É uma meta com data, tem que ter data, tem que ter data. Tá? É o compromisso, visualização, né? O seu cartaz lá que essa diretora quer parar com você para fazer e você não fez ainda, agora é a hora.
Já passou o tempo de experiência, os 3 meses, já está na hora de saber o que quer, bora fazer esse cartaz e saber o que você quer para o seu ano. Já se passaram 3 meses. Seu radar rosa tem que estar sempre ligado. Eu acho que se você quer buscar uma carreira dentro da empresa, seu radar tem que estar ali, mas não com um cifrão nos olhos, é você realmente querer propagar essa oportunidade, né? Falar a sua verdade, a sua história, conectar com outras pessoas, né? Então, hoje isso faz toda a diferença. E o seu caderno dos futuros sims. Tenha um caderno, tem que ter. Ah, com quem você falou? Quando você falou? O que ela te falou? Ah, ela falou que daqui 3 meses vai estar liberada. Então, assim, o caderno do futuro sims, né? Eu falo que não é o caderno dos nãos. É o caderno dos futuros sims. Porque, afinal de contas, quantos nãos você está disposta a receber? A Denise falou que o não é para você ou do produto. O não é da pessoa naquele momento. Né? Mary Kay Ash foi quem foi, por quê? Porque ela recebeu mais não do que as nacionais. Por que uma nacional e nós somos diretoras? Porque as nacionais receberam mais nãos do que a gente. E por que nós somos diretoras e algumas pessoas ainda são consultoras? Porque também elas não receberam os não suficientes. Então, é sobre o quanto você está disposta ali a ir em busca dos seus sims, né? E uma coisa muito importante, você tem 2 ouvidos e uma boca. Isso é para tudo. Para o que a Denise falou de vendas, para iniciação, você tem que ouvir qual que é a dor, qual que é a necessidade da pessoa. Né? Você tem 2 ouvidos para isso, para mais ouvir do que falar, tá? E por último, né, colocar aqui uma frase para vocês que eu amo, que é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como, tá? Eu nem sei de quem que é essa frase, mas é como se fosse minha, eu já me apropriei dela. Então, assim, qual que é o seu porquê? Por que você está nesse negócio? Né? O porquê que você está aqui nessa vida? Que diferença que você quer fazer na vida das pessoas? Então, quando você tem isso muito claro, você enfrenta qualquer como. Né? Eu quis ser diretora, então eu tinha um porquê ali muito forte dentro de mim, então eu enfrentei qualquer como. Né? Ninguém fez nisso, eu fui lá e fiz 12 no meu último mês. Eu queria o carro, meu pneu furou da motinho lá no último dia, eu larguei a moto na oficina e vamos de Uber, vamos a pé, fui na casa da consultora a pé. Era o meu porque eu queria, né, dirigir um carro rosa, não queria mais passar frio em cima de uma moto, né, porque eu fui uma diretora de moto, eu fiquei muito tempo com moto, né, e hoje quando eu tô dirigindo meu carro, eu falo assim, nossa, né, hoje eu não passo mais frio, hoje eu não pego mais chuva, hoje eu não caio mais, não me estrupio no chão, né, a Lília sabe disso, os primeiros eventos que eu fiz com ela, caí, quebrei o braço, tava eu lá no dia seguinte com o braço quebrado, né, então assim, é o porquê. Qual que é o porquê de vocês? Por que vocês estão nesse negócio? Não é uma brincadeira, né? Você é uma representante de uma multinacional. Quando você toma propriedade disso, as coisas acontecem. Pode falar, Fabiola. Dúvida de Fabiola agora. Denise quer falar antes? Tinha levantado a mão, mas baixou. Não, é só aproveitando isso que ela falou, é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Acordar todo dia pensando assim, como eu estou cuidando do meu cliente. Como eu estou cuidando. Lembra, um pouquinho antes, assim, teve um bichinho que vinha num aparelhinho que era pequenininho e tu tinha que dar comidinha, tu tinha que dar não sei o quê e ele morria? Pensa no teu cliente como aquele bichinho, né, que tinha lá, e que várias ações do teu checklist são as coisas que vão manter aquele bichinho. Hoje, se a gente fosse pegar esse bichinho hoje e avaliar ele ia estar como? Muita gente vai responder morto, porque eu só faço postar no WhatsApp. E as outras tarefinhas que tu tinha que fazer com aquele bichinho? As coisas do checklist é aquilo ali. É simples, né? Então, é sobre isso, como eu estou cuidando do meu cliente. Às vezes uma consultora fala assim, eu não vendi, a minha meta é R$300, por exemplo. Tá bom, tranquilo, tá crescendo, tua meta vai crescer. O que você fez hoje para vender os 300? Aí fica pi, pi, pi. Eu postei no WhatsApp. Não, você postou no WhatsApp. E o que mais que você fez? A conversa termina aí. Então, é sobre isso, tá? Dê, preciso da tua ajuda com uma coisa, antes da pergunta da Fabiola. Fabiola tem uma pergunta ainda. Calma, Fábio. Quando você fala assim, o que você fez e a consultora responde que só postou, o que é esse teu checklist? Entra acompanhamento, entra gerar conexão, o que é o checklist de uma consultora para que ela possa dizer, cuidei bem da minha cliente? Vai depender da fase que esse bichinho... eu vou falar bichinho, porque usei o bichinho lá de exemplo. Vai depender da fase que ele está, né? Vai depender muito da fase. Se é uma cliente que acabou de comprar, tá, você postou no WhatsApp.
Aí você já está na Mary Kay há 2 meses, você vendeu para alguém, porque se você está na Mary Kay ainda há 2 meses, você já vendeu para alguém. Então você me falou que a única atitude que você teve hoje, agora são 3 da tarde, né, Douglas? 3 da tarde, foi postar no WhatsApp. E as tuas clientes da semana passada, você chamou hoje e perguntou se o antioxidante está fazendo efeito? Você agendou e levar uma amostrinha do extra, levar o extra emoliente para ela testar? Então, cuidar dessa cliente é, dependendo da fase que ela está, o próximo passo. Qual o próximo passo com o Douglas? Ah, o Douglas eu vendi, já fiz o pós-venda, então agora eu posso ir lá levar um mimo, retribuir essa nossa conexão que ainda está acontecendo. Eu posso, então, fazer o Douglas entrar no meu consórcio daqui a pouco. Aí, essa hora do passo depende de que nível que eu estou. Eu pego a lista com aquelas 20 ideias de Mary Kay para vender e encaixo o Douglas em uma delas. Ou não vou encaixar, porque a venda está muito recente, fazem apenas 2 dias. Está na hora de eu fazer o quê? O gatilho da reciprocidade, fazer o Douglas apenas se sentir importante. Senhora Mary Kay Ash deixou tudo pronto, não é a Denise, eu só estou falando de uma maneira diferente em 2025, mas é o 2 mais 2 mais 2, é simples, né? Perfeito, Deus, a criatividade também, né, para propor novas ações que gerem valor para cliente. Fabiola, faz a tua pergunta, mulher. Não é pergunta, Carol. Prazer estar aqui com você. É, lindinha como sempre, né? Carol, eu queria ver se você vai conseguir disponibilizar essa gravação para gente. Primeiramente, parabéns para quem estava online, aqui ao vivo, porque vocês garantiram acesso a um conteúdo riquíssimo. Maravilhoso. Em segundo lugar, se tudo der certo, sim, Fabiola, mas parabéns para quem estava aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Eu aviso vocês, aviso as diretoras. Ó, uma coisa muito importante: quem é diretora aqui já é diretora mais top só de estar aqui. E quem é consultora, tem consultora aqui? Quem é consultora já garantiu muito crescimento no seu negócio Mary Kay. Só de você estar aqui até as 9h19 da noite, você já garantiu muito crescimento, viu? Então, você com certeza, consultora, já cresceu nas suas vendas, já cresceu nos seus inícios, já está lá no nível de futura diretora, se visualize nesse lugar. Obrigada, Dê, por esse exemplo de simplicidade que você fala, né? As coisas, elas são simples, que a gente possa ter essa certeza. Ser consultora top de vendas não é algo, um bicho de 7 cabeças. Ser futura diretora, ser diretora também não, tá? Então, todas as consultoras aqui já avançaram nas vendas e nos inícios. E a gente está muito feliz, enquanto diretoras, de ver isso. Mais alguma pergunta? Vamos encerrar esse encontro abençoado. Gente, quem puder liberar a câmera, libera. Se eu conseguir deixar gravado, Fabi, eu aviso, sim, todo mundo, para que todos que não puderam assistir possam acompanhar esse conteúdo riquíssimo. Vamos ver se vai dar certo. E parabéns para você que estava aqui ao vivo, viu? Estou vendo aqui as diretoras tops do palco de seminário. E quem é consultora já se visualiza conquistando ainda mais. Vamos lá, que eu vou colocar na tela cheia. E quem sabe tirar foto, também tira aí uma foto, faz um registro. E manda. Gente, não escreve no chat agora, tá? Mas daqui a pouquinho você já escreve de novo. Já faz o registro aí, sorrisão. 1, 2 e... Uma boa noite. Chuva de bênçãos, muito crescimento, mente expandida. Gratidão, viu, Vivi? Gratidão, Douglas. Gratidão, Denise. Que a gente possa fazer a vida na diferença das pessoas, como o Mary Kay Ash ensinou. Um beijo.